Podemos ir, Pode doutor. qualificar primeiramente, depois você vai me dizer se vai querer responder as perguntas ou não e de quem, tá? Nome completo da senhora? Bruna Natiele Porto da Rosa. Brasileira, solteira. Brasileira solteira. Idade da senhora? 26. Profissão. Auxiliar de dentista. Endereço residencial da senhora? Não A senhora está sei. no presídio? Estou em Guaíba. Bruna, a senhora foi acusada de fatos aqui, ó, referentes ao período de 17 de abril de 2021 até 25 de julho de 2021, que se refere à tortura praticada contra a criança Miguel. Também está sendo acusado do homicídio triplamente qualificado, fatos entre os dias 26 e 29 de julho de 2021, na rua Sapucaí, trans 76. E também está sendo acusada de ocultação do corpo dessa criança, no dia 29 de julho de 2021. A senhora quer responder as perguntas? Sim. A senhora vai responder as perguntas de todos ou seletivamente de alguns? De todos, só da defesa da Yasmin que eu não vou responder. Então fica consignado, para efeito de registro, que a ré responderá as perguntas do juiz, do Ministério Público, dos jurados e da sua defesa, restringindo, portanto, as perguntas da defesa da Corré Yasmin. Primeiro, para contextualizar, depois eu vou passar a palavra para as partes. O que a senhora tem a ver com a morte do Miguel? A senhora quer que eu comece do início ou só responda a pergunta? Pergunta direta. O que a senhora tem a ver com a morte, tortura e ocultação do cadáver dele? Eu tenho a ver com a tortura e a ocultação. A morte não. Com a tortura e com? A ocultação. A ocultação. Com a morte não? Não. A senhora tem noção de como é que ele morreu, quem é que matou? Sim. A senhora pode responder, por favor? Ele foi espancado, era torturado psicologicamente e fisicamente, e ele não comia. Ele foi espancado por quem? Pela Yasmin. E a senhora, qual foi a sua participação? Eu torturei ele psicologicamente. Psicologicamente? Sim. Fisicamente é nosso? Não. Não, nunca bati nele. A senhora convivia com a Yasmin durante quanto tempo? Foi dos meus 22 até bem antes de eu bater 23. Não chegou a 23 anos. A senhora conheceu ela em que circunstância? Pela internet. O que a senhora quer dizer para os jurados em relação a esses fatos que pesam contra a senhora? Que eu não matei, mas que realmente eu gravei o vídeo. Tem mensagens que eu falei, mas eu tava com muita coisa na cabeça, mas eu nunca bati nele. Só literalmente fui com ela, e tem o vídeo que mostra que eu fui com ela, mas torturar ele, tipo, fisicamente, não. O que aconteceu com o corpo da criança? Ela botou dentro de uma mala e foi largado no lago. A senhora acompanhou esse trajeto? Sim, fui até lá. Chegando lá, ela foi um pouquinho mais para frente, jogou, uma onda veio e levou ele. Foi arquitetado, foi programado, foi pensado de fazer um registro do desaparecimento dessa criança? Sim. Quem teve essa ideia de dizer que a criança desapareceu? Ela, porque na noite que aconteceu tudo, eu queria ligar para minha mãe. Porque eu falei para ela que eu não queria aparecer o caso da Grazi. Porque eu não tinha conhecimento do caso da Alexandra. Ela disse que não ia acontecer isso, daí eu deixei ela tomar frente da situação. Eu não me metia, tanto que eu não me manifesto na delegacia, como já foi falado. Não falo nada. Tá bem. Eu vou passar a palavra para o promotor, para fazer o encaminhamento, e depois para a defesa e para os jurados. Tá? A palavra ao Ministério Público, doutor André. Bruna, fala mais próximo ao microfone. Tá. Boa noite, Bruna. Eu queria que a senhora nos contasse, assim, como é que foi esse início de relacionamento de vocês, como é que vocês se conheceram, até onde vocês conviveram,
Poderia mais ou menos só sintetizar essa parte, por favor? A gente se conheceu pela internet por uma amiga em comum que se chama Eduarda. Aí a gente conversou um mês e aí ela tomou a iniciativa da gente se conhecer. Ela foi me visitar a primeira vez, ela já levou o Miguel junto. E ela sempre se mostrou uma pessoa bem agressiva, tá? Porque eu comprei coisas para ele comer, porque ele era uma criança, ele tinha 6 anos quando eu conheci ele. E chegando lá eu fiquei sabendo que ele era intolerante à lactose. E ele queria comer chocolate e eu dei chocolate para ele. Nisso ela ficou brava e levou ele pro quarto, só que ele demorou muito. E eu tava na sala com o meu irmão, o Thiago. Daí, quando a gente abriu a porta para ver, ela tava batendo com a cabeça dele na parede. Isso a gente, só para contextualizar, isso foi quando? Isso foi em 2020, que foi quando a gente se conheceu. Logo que vocês se conheceram? Logo quando a gente se conheceu. Daí o Thiago foi falar para ela não fazer e ela disse que não era para se meter porque o filho era dela. Só procure falar mais próximo do microfone por causa da gravação, por favor. Tá. De frente. Tá, pode continuar, por favor. Continuar. Isso, pode ir narrando ali. Daí, depois passou menos de um mês, a gente foi morar junto. O Miguel junto. O Miguel morou com a gente. Isso em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Só que deu uns problemas com meu irmão, tudo. Daí a gente teve que sair do apartamento. E a gente foi morar em Viamão. Daí não tava Miguel legal. Junto? O Miguel junto. Daí eu tive a ideia de falar para ela pra gente ir para Pelotas. Porque eu tenho família em Pelotas, ela também tem. A gente foi para Pelotas, a gente ficou um mês na casa da minha tia. Depois eu fui para Bagé. O Miguel foi junto. O Miguel apanhava se ele não fazia o tema, o Miguel apanhava se ele não comia, o Miguel apanhava até se ele respirava. Depois disso, a gente foi para Paraí. Em Paraí, a gente resolveu, que eu conversei com ela e falei para a gente voltar para Porto Alegre, que lá era mais fácil de conseguir serviço, porque Paraí é uma cidade bem pequena. Daí a gente foi e o Miguel ficou com a avó dele. A gente foi para Porto Alegre e eu fiz um combinado com ela de que o Miguel só voltaria quando a gente começasse a trabalhar. Tá, tava indo tudo de boa, ela fazia chamada de vídeo com ele, tinha foto dele, não se incomodava, até que ela quis que ele viesse morar com a gente. Por que ela quis isso? Qual foi o motivo disso, assim? Ela disse para minha mãe, porque minha mãe teve que ser chamada junto, por causa que o apartamento era da minha mãe, que ela não queria que ele fosse criado pela avó, por causa do filho, do irmão dela que morreu, que tinha 16 anos quando ele morreu. Daí a minha mãe falou, tá, então traz ele, eu ajudo, eu compro os material e dou as coisas para ele. E qual foi a tua reação quando ela disse que queria trazer o Miguel? Eu fui contra, porque ela não estava trabalhando, ela trabalhava num salão de beleza lá na Restinga. Naquele momento, tu queria que o Miguel viesse também? Tu aceitou isso? Não, eu fui contra, porque eu falei que bem ou mal em Paraí ele não ia passar necessidade com a gente, ele ia, porque só a minha mãe estava bancando lá o apartamento, ela bancava eu, o meu irmão e ela ia bancar mais o Miguel, minha mãe não recebia milhões. Minha mãe trabalha de faxina, não recebe milhões. Sim. Daí ela ficou braba, tudo, e eu, vendi meu celular e ela vendeu o carro, porque a Yasmin tinha carro. Aí a gente juntou o dinheiro e foi buscar ele. A mãe dela já estava encrencando comigo por causa de algumas coisas, que ela não ia com a minha cara, isso e aquilo outro, que ela disse que nunca foi com a minha cara, não sei o quê. E o Miguel veio com a gente para Porto Alegre. Foi a pior besteira que eu aceitei, porque desde ali começou o inferno. Se o Miguel estava aqui, qualquer coisa que ele fazia, ele apanhava. Daí era falado para a avó dele falava que era traquinagem de criança, que eu nem sei o que é traquinagem, mas é a palavra que ela usava. E quem que usava também. essa palavra? A Yasmin e a mãe dela. Daí ela falou que não queria bater. Eu falei, então conversa com ele. Só que daí ela foi conversar com ele e ele disse que não queria mais morar com ela. Aí ela ficou brava e começou a bater nele. Daí teve um dia que estava eu e meu irmão, e aí ele não lembro o que ele tinha feito, e ela bateu um monte nele, ela demoliu todo o meu quarto em cima da cabeça dele, que ele chegou a ficar com a marca do dedo, assim, dela. Isso a gente está falando em que período? Em que período? Eu comecei... Final do ano? Vocês se conheceram? Praticamente ela faz aniversário dia 20 de junho. Bota aí que foi 2 meses depois, 2, 3 meses depois. 2020. 2020? Tá. Porque depois ele voltou a morar com a gente em 2021. Ele voltou a morar com a gente já Não, foi em 2021, tá certo. Deixa eu ver, deixa eu fazer as contas, para não mentir.
Porque ele morou com a gente em 2020 e morou em 2021. Ele não passou o Natal e o Ano Novo comigo, então foi em 2021. Tá. Mas ele já era torturado em Porto Alegre. Daí, ela começou a bater nele. Daí a minha mãe presenciou uma cena que ela estava pintando as unhas da minha mãe. E aí ela pediu um favor para ele e ele não fez. Ela pegou o meu chinelo Raider e jogou nele. E aí ele se abaixou. E aí deu no vidro da casa da minha mãe. Daí minha mãe brigou com ela e a minha mãe disse que ia ajudar ela a ensinar. Ela disse que o filho era dela, que ninguém tinha que se meter. Daí minha mãe largou ela de mão. Aí ela e minha mãe começaram a se bicar, porque não sei se tem mensagem ainda dela, mas ela e minha mãe começaram a se matar. Minha mãe não queria mais ela em casa. Daí eu peguei, a gente teve que sair do apartamento por causa do meu irmão, que ele tem os problemas dele, mas ele se trata agora. Daí a gente estava em Viamão e ela falou que queria morar em Imbé. Eu falei que eu não queria morar em Imbé porque eu não gosto de praia. Falei para ela que eu queria continuar com a minha mãe porque minha mãe mandou uma mensagem para mim dizendo que ia comprar um apartamento. Aí ela começou a insistir, todo dia a gente brigava, todo dia a gente se matava, daí a gente realmente foi para Imbé. Mas desde esse dia minha mãe não quis mais saber de mim. Que ela disse que me avisou e eu quis ir nas ondas. A gente foi para Imbé e ele já era torturado há meses em Porto Alegre. Tá, só vamos agora mais com calma, assim. Então, isso a senhora referiu que foi para o final ali, já início de 2021. Início de 2021. Vocês ainda estavam morando em Porto Alegre até Sim. que a tua mãe, né, a dona Magda, ela expulsa vocês de casa. Ela não quer mais vocês ali. Isso, por causa dela, por conta da relação dela com o Miguel, que a minha família não aceitava como ele era tratado. Ao ponto, para o senhor ter uma noção, que um dia ele falou um palavrão, ela pegou uma pimenta, botou na boca dele e mandou ele pegar uma larva que estava no chão. A brigada militar bateu lá no apartamento da minha mãe. E ele veio em cima de mim falando que eu estava batendo no Miguel. Eu falei, não estou batendo nele. E ele puxou toda a minha ficha para saber se eu estava vendo alguma coisa. Ele acreditou nela e não acreditou em mim. E eu falei, na frente dele, olha só, ela está batendo nele, por isso que ele está vermelho assim. E ela botou pimenta na boca dele. Ele falou, não, porque tu tem cara de quem estava fazendo isso. Eu falei, não, mas eu não fiz. E ele não fez nada, ele foi embora. E então, nesse contexto, né, aquele momento ali, alguma de vocês trabalhava em Porto Alegre? Tinha alguma fonte de renda? Não. Quem é que sustentava vocês ali naquele momento? A gente estava recebendo o auxílio nessa época. Auxílio? O auxílio emergencial, se não me engano. Do Covid? Isso, bem... Não, por causa que a gente não trabalhava. Ela trabalhava em Paraí, mas ela parou. E ela estava recebendo porque não era de carteira assinada. E eu também não estava trabalhando, por causa que eu não aí conseguia receber o auxílio. Ela recebia 1.200, que na época era o que a mãe recebia, e eu, como não era mãe, recebia 600. Então vocês recebiam um benefício governamental naquele período. Isso, mas a minha mãe... E isso durou até ajudando. quando esses benefícios? Durou até o dia do Miguel falecer, porque ainda a gente estava recebendo, só que diminuiu para 150. Vocês recebiam cada uma R$150? Recebia as duas, que tinha baixado. Certo. E então, ali desse contexto, né, para a gente entender bem, como que vocês decidem e como é que vocês param aqui em Imbé? Por causa que ela estava cansada de ficar na casa da minha mãe, a minha mãe correu ela também, por causa da relação delas, por causa que ela era muito agressiva com o Miguel. O meu irmão também tem um filho chamado Miguel e tem a mesma idade dele. E qual é o nome dessa cunhada? Do meu sobrinho? Miguel. E a mãe do Miguel? Yasmin. Tudo coincidência na tua vida? Tudo coincidência na minha vida. O nome dela também é Yasmin. Meu sobrinho vai fazer 10 anos agora, a idade que o Miguel era para ter feito dia 25 se ele estivesse vivo. E aí, então, vocês decidem vir aqui para Imbé, mas e como é que foi essa questão até do local para vocês virem? Como é que vocês iam se sustentar aqui? Desde o dia que eu conheci ela me falava do Tadeu. Mas ela tinha o contato dele como querido. E ela sempre disse para mim que ele era mecânico dela. E que era amigo dela e que ele ia ajudar ela aqui. Depois eu descobri que ela tinha sido, em 2017, garota de programa. Quando que a senhora descobre isso? Pela boca dela mesmo, porque ela me fala. Mas quando que ela falou isso? Ela falou para mim isso antes da gente vir para Imbé. Tá. Que ela já tinha sido garota de programa. Mas ela em nenhum momento fala que o querido é o Tadeu, que ela falou que transou, porque ela transou com ele e ele dava dinheiro para ela todo mês. É tanto que esse celular que tem dela, quem deu foi ele. Quando a gente vai para Imbé,
Eu descobri vendo as mensagens dela porque ele começa a cobrar sexo dela. Porque ele não estava ajudando ela só porque ele era amigo. É porque ele queria... Só para entender bem, só para compreender esse ponto, tá? Quando vocês decidem vir para Imbé, a senhora já sabia que quem iria auxiliar financeiramente você seria o Tadeu? Não, ela disse que seria o mecânico dela. Depois, eu conversando com ela diariamente em Imbé, porque a gente veio para Imbé no começo do ano. Tá, mas ele começa a ser torturado desde o começo do ano. Quem? O Miguel. Tá. Ele já era torturado, porque bateu o ano novo, ele não estava comigo, passou o ano novo, ele já veio. E ele já apanhava em 2020, que ela sempre batia nele. Daí ela contou para mim que o banco era o Tadeu, o cara que veio e pagou a casa. Vocês chamavam ele de banco? Sim, o banco. Que foi ela que apelidou de banco, daí eu peguei o banco e também chamava ele de banco realmente. Tem mensagem de prova chamando ele de banco. Certo. Falando já nessas mensagens ali, a senhora teve acesso a essas mensagens, os conteúdos dessas mensagens? Tive. E essas mensagens, elas são condizentes com aquilo que vocês conversavam? Sobre o cadeado, é mentira. Eu não peço cadeado. É tanto que o meu advogado, um dia ele me comentou, quando eu estava ainda no Madre, porque agora eu não estou mais no Madre, que tinha uma mensagem que mostrava que eu falava que não era para ela comprar o cadeado, e sim comprar comida. Porque o Tadeu comprava de 15 em 15 dias comida. Sim. Então, não era todo esse amor, não tinha nada de zero lactose pro Miguel, isso é mentira também. Ela comprava coisa para mim e para ela. E muitas vezes quem brigava pro Miguel comer era eu. E quando ela se atinava da comida, ela abria a porta do guarda-roupa e ele com as mãos amarradas para trás, e ela falava que ele tinha 10 minutos para comer no pote. Tá. Então, vocês decidem chegar aqui em Imbé. Sim. Quem que organiza o local onde vocês vão residir? Quem é que faz esses primeiros contatos? Ela com o querido, que era assim que era escrito antes. Não sei se ela mudou depois. Certo. E aí, quando vocês chegam, quando que a senhora fica sabendo que o querido, o banco, é o Tadeu? Na primeira semana, porque ela disse para mim que eu não posso aparecer para ele e que eu tenho que, como é que eu posso dizer, como é que se fala, me apresentar como Nath, porque no ano passado, no outro ano recente, eu vim passar uma semana aqui, só que eu não passei, porque eu vi que estava acontecendo alguma coisa, mas eu quis não ver que era entre eles. Por isso que eu falei que eu só fui saber no outro ano. Eu fiquei, acho que 3 dias no máximo, porque ele estava bancando tudo. E ela disse que quem ia bancar tudo seria ela. Mas só para compreender, que tá, né, para a gente deixar bem claro, assim, nesse momento que ela vem, ela recebia esse auxílio com qual valor? R$1.200. R$1.200. Isso, porque ela era mãe. Na época, acho que em 2020 ou 2021, toda mãe recebia R$1.200 de auxílio. Tá. E aí ela complementava com a ajuda... Com a ajuda dele, porque daí ela começava a falar que tinha gastado com não sei o quê. Para o professor ter uma noção, acho que de 2 em 2 semanas, Yasmin tinha mais de 2.000 no cartão. Que ela tinha um cartão da Caixa. Que ela falava que tinha que botar aquelas... não é porta de ferro na frente do apartamento, que ela queria comprar isso, que o carro tinha estragado aquilo, e ele mandava. Mas ele queria sexo, era só isso que ele cobrava dela. Dizendo ela, numa ocasião, que ela saiu e foi lá para não sei que praia com ele, não sei se rolou alguma coisa, mas ele sempre queria. E ela já tinha feito coisas com ele. E ele pagou ela. Certo. A senhora acompanhou aqui, né, o depoimento da dona Jura, né? Sim. E ali eu fiz uma leitura ali de uma conversa, né, inicial entre vocês, entre Sim. a senhora e a Yasmin, com relação a... Na verdade, uma conversa entre a Yasmin e o Tadeu, em que ela comenta, né, que a dona Jura teria impedido ou proibido qualquer tipo de contato, qualquer tipo, né, de entra e sai dentro da residência. Isso, a senhora ficou sabendo dessa conversa? Sim, mas ela nunca falou isso, a dona Jura nunca falou isso. Foi a Yasmin que falou mesmo, por causa que ela tinha medo dele esbarrar comigo, porque ele já tinha me visto em outra ocasião, e ele jogou na cara dela dizendo que eu era namorada dela, e ela disse que não. Tá, mas o teor dessa conversa da Yasmin com o Tadeu é verdadeira? É verdadeira. Tá. E
E como que a Yasmin, além disso, ela tinha algum artifício, alguma outra situação para impedir o Tadeu de ir lá na casa de vocês? Outras maneiras que ela usava? Isso. Ela brigava com ele, dizendo que não queria ele lá, que o Miguel estava dormindo. Ele entrou algum momento Sim, lá? Sim, ele entrou muitas vezes na casa da Dona Jura. Nada Kelly, não muito. Se ele entrou, mas e quando ele entrava, onde é que a senhora ficava? Ela escondia eu e o Miguel no quarto, porque o Miguel estava marcado, porque ele já estava apanhando, sendo torturado, e eu tinha que ficar tapada até a cabeça virada para a parede, para ele não ver a gente. Só dava para escutar o barulho dele se pegando na sala. Eles tinham algum envolvimento ali? Tinha. E isso, como é que a senhora se comportava com isso, assim, sabendo disso e vendo isso? Eu falava para ela que eu não queria mais, eu dizia que eu ia embora, ou ela me ameaçava, ou ela me batia. Já que a gente está na conversa com a Dona Jura, né? Esse episódio em que a senhora pega as coisas para ir embora, e aí que ela relatou como é que foi e por que isso? Porque a gente começou a discutir por causa do Tadeu, porque eu falei para ela que eu não ia ser corna, foi assim que eu falei, e ela pega uma faca e ela bota no meu peito, e ela começa a afundar a faca, e aí eu fiquei com medo e eu gritei bem alto. E daí ela sai bem louca para trabalhar, porque ela trabalhou 15 dias só em Beta, ela não trabalhou mais que isso. A Yasmin não trabalhava, a Yasmin trabalhou 15 dias só, num restaurante, perto do Assum. Só não lembro o nome do restaurante. Ela saía, como é que era a rotina, assim? Ela saía 8 horas ou 7 horas, era uma coisa assim, e chegava às 5h30, 6 horas. Era o máximo que ela chegava. E a senhora? E eu ficava com o Miguel. Só que bem nessa... E como é que era essa rotina de vocês ali? Ela a gente está falando, só para contextualizar, a gente está falando, né, do primeiro momento. Do primeiro momento. Com a pousada da Dona Juraci. Tá. Ela deixava a gente trancada, porque ela levava a chave. E daí eu fazia comida. Que eu sei cozinhar. E tinha alguma recomendação, alguma coisa assim? A senhora ouviu, né? Eu estou me reportando, então, aquilo que a Dona Juraci referiu, que nesse período aí de 90 dias ela viu que ela nunca viu, na verdade, o Miguel sair daquele espaço, né? E só depois que ela comenta relação ao sol, é que ele começa a permitir que ele vá até a sacadinha ali, pegar um período de sol. Sim. Né? Como é que era isso, essas decisões? Só para entender, né? A gente entender muito bem esse contexto, já que a senhora não trabalhava e ficava em casa nesse período, por que a senhora não passeava com ele? Por que a senhora não saía? Quando a Dona Jura falou isso, ela deixou eu levar ele 2 vezes só para a sacada ali, que era só até a sacada que ele podia ir, porque a Dona Jura também incomodava bastante nesse sentido por causa da escada, e porque ele só tinha 7 anos já, então ela ficava falando, mas ele é muito pequeno, ele vai cair, não sei o que, e aí ele ficava só sentado. Daí ele ficava pegando sol ali tudo, só que ele começou a ser muito torturado, então ela não queria mostrar para ninguém. Tanto que ele tinha o cabelo cortadinho, ele fazia raio, tudo. E depois ela que cortou o cabelo dele. Naquela foto que aparece na TV, ela que cortou o cabelo dele. Daí eu não pude mais levar ele pra rua porque a gente ficava trancado. Então, ela impedia a senhora... de levar ele pra rua. E isso foi desde o início que vocês chegaram ou teve algum momento especial? O único dia que o Miguel curtiu foi o primeiro dia que a gente chegou, que a gente foi na praia. Só que daí a gente começou a discutir eu e ela, porque eu vi uma mensagem do Tadeu, se não me engano, falando quando que ele ia transar com ela, foi alguma coisa assim. E daí o Miguel foi pra lá, que eu falei pra ele ir pra lá, porque eu não gostava de discutir perto dele. Daí ele foi lá pro ponto, assim, e aí ela ficou braba comigo, eu falei, eu vou voltar. Ela, não, então a gente vai voltar juntos. Daí ela foi até lá, deu um tapão nele, ele caiu, ela pegou ele pelos braços, pelos cabelos e levou ele junto. Porque ela era muito agressiva. Certo. Então, já que a senhora não podia sair, né, para passear com ele, como é que era a rotina de vocês dois dentro daquele A gente imóvel? acordava, como ela comprava leite desnatado, eu dava leite desnatado para ele, porque durante uns 15 dias... Nesse período, a senhora se dava bem com o Miguel, assim, no início? Sim, sim. Teve algum momento ali que a senhora passou a não se dar tão bem com ele? Não me dar bem com ele? Não, sempre me dei bem com ele. Eu dava leite para ele, porque bem nessa semana aí eu lembro que ela foi bater nele e ela quebrou
uma pazinha e ela ficou com uma parte pontuda. E se olharem bem na foto, ele tem uma mão que está inchada. E ele tem a baita de uma cicatriz, assim. Essa foto que foi divulgada na imprensa. Isso. Essa foto foi tratada? Foi pelo meu celular. Porque eu tirei pelo dela, ela tirou pelo meu, e depois eu tirei pelo meu e ela tirou pelo dela. Só que o meu celular ele era mais moderno, dava para te dar uma melhorada na foto. Botaram um filtro naquela foto? Isso. Eu não sei botar filtro, eu nem sei o que é filtro. Sim. Mas ela melhorou a foto, ela conseguiu. Mas essa foto foi tirada por quê? Só para aproveitar já esse Porque contexto. ela queria mandar para a mãe dela pegar o Miguel. Porque a avó do Miguel disse que não ia pegar o Miguel enquanto não chegasse o papel da guarda. Uhum. E tem áudio do Miguel falando, por favor, vovó vai me buscar. E ela fala, aguenta, não sei o quê, não sei o quê. É outra também que o trem não pega. Uhum. Que ela não ajudou. Uhum. Não ajudou em nada e ela sabia de tudo. Tá. A gente está falando, então, de um período ali do dia 17 de abril até o dia 16 de julho, né, 3 meses, mais ou menos, em que vocês moraram, residiram na pousada da dona Joraci. Né? A senhora iniciou as suas declarações, seu interrogatório, dizendo que é responsável pela tortura, né? Sim, se sente responsável por isso. Sim, por causa do vídeo que eu gravei. E aí eu tinha questionado para a senhora como é que era o seu relacionamento com o Miguel, e a senhora disse que em um determinado momento ele era bom. Então, já que a senhora atribui e se sente responsável por esses atos, qual foi o momento ali desse período em que vocês residiam que houve essa alteração de comportamento da senhora com ele? Foi assim, ela começou a ficar insuportável, tá? Todo dia a gente brigava, porque eu queria que o Miguel fosse para casa da avó dele, para ele parar de sofrer. Daí, deu que ela não fazia nada. Ela falava, não, minha mãe mora, daqui a pouco responde, daqui a pouco a minha mãe vai falar, daqui a pouco não sei o quê, daqui a pouco não sei o quê. Eu falei, então o que tu quer fazer? Daí ela falou, grava o vídeo. Eu falei, então tá, vou gravar. Aí eu gravei o vídeo. Qual o vídeo? O vídeo deu falando que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas eu não fiz nada disso, tá? Só foi gravado mesmo, não fiz. Só foi gravado. Tá, mas só para entender, assim, não, desculpa que eu não captei. Por que foi feito esse vídeo? Qual foi o objetivo? Para mandar para a mãe da Yasmin e ela ver a situação que ele se encontrava para ver se ela vinha buscar ele. Tá, peraí, mas assim, aquele vídeo foi divulgado na imprensa que a gente estava falando aqui. Sim, o vídeo que foi divulgado na imprensa. Tá, mas a senhora ia mandar aquele vídeo para estimular a avó a vir buscar o filho? Isso. Mas qual é a lógica disso? Desculpa, só para entender o seu raciocínio. Não foi meu raciocínio, foi o raciocínio dela. Tá, então, assim, a senhora iria, digamos por assim, ó, a avó, por mais que estivesse distante, enfim, nessa situação, ela ia ver que o filho estava realmente sendo torturado, né? Ela não ia, acredito eu, como uma avó natural, no mínimo ela ia mandar a brigada militar na hora tirar a criança dali. Sim, esse foi o raciocínio dela que ela ia. E a senhora ia ser presa, desculpa, né? Porque na lógica de um raciocínio, se um vídeo desse chega até uma pessoa, a atriz do vídeo, que a senhora está dizendo que foi uma atriz, ela no mínimo ia ser presa, né? Então vocês iam enviar esse vídeo? Sim. Para isso? Sim. E por que não foi enviado? Porque eu gravei, só que depois, logo em seguida, a gente já se mudou e ele continuou sendo torturado, foi indo até que ele morreu. Uhum. Tá. Esse... Lá. Oi, Bruna. Meu nome é Karine, sou promotora de justiça. Eu quero te fazer algumas perguntas, tá? Eu quero entender a história, tá, de vocês. Exatamente por que a Yasmin queria o Bruno junto a vocês? Desculpa. O Miguel lá no início, tá? Lá no início. Tá? Por que ele tem que estar com vocês, vindo, Porto Alegre, ver a mão para ir, para lá, para cá? Por quê? Porque ela dizia que o filho era dela e ele tinha que andar com ela. E que ela não queria que ele fosse criado pela avó, por causa que tem uma história aí. Pois qual é a história do irmão que eu não entendi? Dizendo a própria mãe dela que a Yasmin tinha 10 anos e o guri tinha 16 e ele morreu afogado. E disse que ele pediu ajuda e a Yasmin não deu. Tá, mas peraí. O irmão dela morreu... Afogado. Afogado? Afogado. Por um acidente ou porque a Yasmin não socorreu ele e ele morreu? Olha,
pela história que ela conta, e quando eu convivi com ela, ela jogava na cara dela dizendo que a culpa era dela, porque ela tinha ciúmes dele. A própria Yasmin contribuiu para a morte do irmão? E isso saiu da própria boca da mãe dela. Tá. Tá, mas e por que a Yasmin, então, queria que o Miguel ficasse junto a ela e não com a mãe, né? A avó materna, que queria ele queria a avó. Porque a mãe dela dizia que o filho dela, que é Lohan, alguma coisa, eu não sei o nome dele direito, ela dizia que ele tinha se reencarnado no Miguel. Então a avó dele tinha uma baita possessão em cima dele. E ela dizia que ele não ia conviver com a avó. E daí ela pegava ele. E ele ficava andando para baixo e para cima. Tá. Por que lá em Paraí, e foi oficiado para todos os conselhos tutelares de Porto Alegre também, nunca ninguém percebeu nenhum tipo de maus tratos, nem na época que ele estudava lá em Paraí, enfim. Nada. Ninguém sabia de nada. Como é que ela conseguia mascarar isso? Porque, pelo que tu diz, as agressões foram uma constante na vida do Miguel. Sim. Como é que nunca ninguém percebeu e a avó nunca denunciou e, enfim... E tu também não, né? Isso, eu não denunciei realmente, mas quando eu fui tomar coragem de denunciar, eu não sabia onde é que era aqui. Mas realmente tem razão, não denunciei. Tá. Não vou tirar minha culpa. Tá. Mas eu não sei como que ninguém nunca viu, porque a primeira vez que eu vi ela deu com a cabeça dele na parede. Não sei como que não ficava marca, como que nunca ninguém viu. Porque a Yasmin não se tornou uma pessoa agressiva depois que ela me conheceu. Ela sempre foi agressiva. Tá. E por que o menino não contava isso pra ninguém? Porque ele tinha medo dela. Que ele morria de medo dela. Porque, como ele disse uma vez pra mim, eu sabia o limite. A mamãe não sabia o limite. Tá. Que tipo de ganho financeiro o Miguel representava pra vocês ali? Tu acha que o Tadeu se sensibilizava também para ela ter um filho e aí acabava sim, alcançando dinheiro e aluguel, enfim? Sim, muitas vezes. Claro que quando a gente foi para passar uma semana, só que a gente ficou só 3 dias, ele deu tudo do bom e do melhor para Yasmin, porque ele já tinha uma relação sexual com a Yasmin, mas ele era casado e tem filho. Mas ele disse uma vez, não lembro se foi por uma ligação, mas eu vi ele dizendo que ele ajudava muito mais por causa que tinha o Miguel. Entendi. Então ele também representava a Yasmin conseguia dinheiro através dele também. Sim. Não só pela questão do auxílio emergencial, que tu falou que por as mães era maior, Isso. como também pelo Tadeu. Pelo Tadeu. Tá. O primeiro crime é tortura, tá? Eu vou ser mais objetivo para tentar alcançar aqui o doutor André. A denúncia descreve, então, que esse período aqui de 17 de abril a 25 de julho de 2021, na pousada da Dona Jura e depois lá nos apartamentos da Kelly, então, vocês duas teriam conjuntamente, né, praticado e submetido o Miguel, então com 7 anos, né, a intenso sofrimento físico e mental, tá, como forma de castigá-lo. E aí tem, né, a questão da alimentação, ausência de diversão e lazer, ausência de higiene, isolamento, a questão de não poder, né, ficar fechado dentro de casa, não ter acesso à rua, a questão do caderno, né, a questão também do guarda-roupa, enfim, tá. Vamos por partes, tá? Tu disse que tu só participaste da violência psicológica. Isso. Tá? Em que momento... Bom, a questão da alimentação tu confirma, né, que ele não recebia alimentação adequada. Não recebia. Ok. A questão do isolamento no apartamento fechado, não saía pra rua. Não saía pra rua. Tá. Higiene prejudicada também, fazia xixi, fezes. Fazia tudo dentro do guarda-roupa. Uma vez que outra, ela deixava ele tomar banho. Tá, nunca foi levado pra médico, nada, né? Nenhum atendimento à saúde, nada, né? Não, ela nunca levou. Certo. O que significava aquelas coisas que ele escrevia? Pra que aquilo? Era tu, era ela, tu que controlava não, ali? Não, essa aí eu tô fora. Que momento que aquilo era feito? Com qual propósito? Todo Porque dia. Contigo ela era carinhosa, né? Sim. Cartas de amor pra ti, amor eterno, enfim. E pra ele, pau. Então, assim, o que é esse paralelo, assim? Me explica. Quando a Yasmin trabalhou, durante esses 15 dias que ela trabalhou, ela chegava a parecer que ela tinha um diabo. E todo dia parecia que ela incorporava um diabo. Mas isso, tu diz assim, moda de falar, né? Porque ela era uma pessoa normal, sã, fala, se comunica bem, tudo normal. Sim, se comunica bem, fala muito bem quando ela quer. Consegue ser manipuladora e tudo do jeito que ela quer. Sim. Ela, quando ela saía, ou ela não ganhava alguma coisa, ou ela tinha alguma coisa, era uma maneira dela castigar ele.
Eu lembro... Tá, deixa eu interromper rapidinho. Pode falar. Por que que ninguém percebia isso, tanto na Dona Jura quanto na Kelly? Ninguém nunca ouviu nada. Porque quando ele ia apanhar, ela falava que se ele gritasse, ele ia apanhar mais. E teve um dia que ele gritou muito alto. Tá, e tu ficava fazendo o quê? Assistindo isso? Não, eu me metia tudo, mas eu levava pau junto, porque ela é muito forte. Tá, mas aí tu também não gritava. Eu gritava, teve um dia que ela meteu os 2 dedos dela dentro da minha garganta, eu gritei socorro, ninguém me ajudou. Só que Então os vizinhos ouviam. Sim, dava pra ouvir, porque ela batia e realmente ela não sabe parar. Tá. Essa questão do guarda-roupa, o que significava isso? Ela dizia que era forma de castigar ele. Mas o menino ficava no escuro, trancado dentro do armário? Dentro do armário, com a pazinha que ela quebrou no meio, ela botava assim. Mas quantas horas ele ficava ali por dia? O dia todo, a noite toda. Começou com ela amarrando ele na cama, depois ela botou dentro do guarda-roupa, porque ela não queria que ele mexesse na comida. E aí teve um episódio que eu lembro que ela comprou um monte de besteira e eu nem podia comer aquelas besteiras, ela não comprou pra mim. Porque eu tenho gastrite e virou uma úlcera. Então eu não comia besteira. Ela comprou um monte de coisa e falou assim, tu tá vendo tudo isso aqui? Ele, não me mostra, porque depois eu sonho. E ela bateu nele com aqueles coisas e deixou tudo guardado dentro de casa. Tá, mas não era mais fácil botar o guri pra rua e fechar a porta e entregar o guri aí pra cidade, né? Ela não queria. Ela dizia que não gostava mais dele, que não amava mais ele. Era só isso que ela dizia. E aí tinha que ficar fazendo isso todos os dias com ele. Ela durante torturava... 90 dias. Sim, o Miguel foi torturado desde o começo do ano. Só aproveitando, então, já que a gente está nesse ponto, e a senhora a senhora, enfim, se sente responsável por alguma situação de todas essas ações aqui que foram lidas, né, de que foram feitas e que estão na denúncia, o que a senhora efetivamente é responsável? Eu sou responsável pela tortura psicológica. Que consistia no quê? Que foi o vídeo que eu fiz, porque eu peguei no psicológico dele. Os 2 vídeos. Os 2 vídeos. Mas por que a senhora acha, assim, só para entender, por que a senhora se acha responsável se foi a mando dela? Porque ela mandando ou não, é a minha voz que sai. Entendeu? E então, bem ou mal, eu não posso Mas a senhora estava interpretando ou era um sentimento que a senhora estava exarando ali naquele momento? Não, exalando não. Estava falando, mas querendo ou não, eu falei. Então, a minha culpa eu não posso tirar. Então, eu me culpo por isso. Tá, mas então a senhora fez, dentro desse período de 90 dias, o único ato que a senhora se sente responsável foi esse vídeo? E a ocultação de cadáver dele. Não, mas eu estou dizendo especificamente Da com relação tortura? a esses atos de tortura. Sim, só torturei Só foi ele. esse vídeo? Só esse vídeo. Eu nunca cheguei nele e falava que ele foi feito por um estupro ou alguma coisa assim. Não, até porque ele não foi feito por um estupro. Ela namorou 1 ano e pouco com o cara. Sim. A senhora lembra quando que foi feito esse vídeo? Esse vídeo, não lembro, mas eu lembro que eu fiz. Certo. Mas a senhora lembra se foi próximo... Só para ter marcos temporais, tá? Tá. Vocês se mudaram dia 16 de julho. Saíram da Dona Juraci e foram para a pousada da Dona Kelly. Esse vídeo, ele foi produzido próximo à mudança? Sim, próxima mudança. Próxima mudança porque ela já estava pedindo para a mãe dela vir pegar o Miguel. Certo. Por que o menino não podia falar com a avó? Por causa que a avó queria fazer chamada de vídeo e a Yasmin não queria mostrar como ele estava. Sim, mas ela não queria até mandar um vídeo da situação que o menino era tratado aqui para justamente sensibilizar a avó para vir de uma vez? Sim, mas ela não queria que ele visse que ele estava com marca aqui, porque se vocês Tá, separarem mas então bem... a avó não sabia das agressões? Não. Ela sabia ela ia ficar sabendo só do vídeo e ela sabia do que o Miguel falava e o que a Yasmin mandava. Que ela mandou uma foto que ele não, né? Ela quebrou um monte daquelas torradinhas e botou no vaso, tirou uma foto e mandou, dizendo que ele tinha feito aquilo. E ela disse que era traquinagem de criança. Por que ele não podia ir na escola? Ele não foi para a escola, ele não é porque ele estava machucado ainda. Ele já estava machucado, mas dava para tapar. Mas por causa que era pandemia e ele tinha asma e ela não queria mandar ele para o colégio. E ela também me perguntou, eu falei, ele tem asma, então vamos deixar ele ter
pelo WhatsApp, porque a gente não tinha notebook, só tinha celular. Sim. Mas vocês saíam normalmente, né? Vocês duas, passeavam, Sim. tudo. Tá, e como é que ele ficava em casa e não pedia socorro pra ninguém? Ele não gritava porque ela ameaçava ele, então ele nunca foi de gritar. Ele era muito tranquilo. Mas ele ficava dopado? Não. Pra que vocês davam essa medicação pra ele? O que ela fazia de efeito? Porque a medicação era tua, né? Sim, o fluoxetina e um laranjinha era meu. Tá. Mas ele tomou só no penúltimo dia dele morrer porque ele começou a gritar. Qual era o efeito que produzia no corpo dele essa medicação? Nenhum... Então ela demora um tempo, né? Pra sim, produzir. sim. Ele só tomou no dia mesmo que ele começou a gritar, porque ela tinha batido com a cabeça dele. Daí ela deitou ele no chão, botou numa seringa, não foi numa colher, como estão falando, foi numa seringa com um caldinho de leite e enfiou na boca dele e saiu pelo nariz. Ah, nem não fez efeito? Não, eu falei pra ela, ele tá agonizando, tem que levar ele pro hospital. Ela disse que não, que ele tinha engolido, mas eu vi direitinho caindo do nariz. Não, Tá, não então, chegou. Vamos seguir dali já, mas eu quero saber dessa virada de chave. Quando que acaba a tortura e inicia o homicídio? Quando acaba a tortura, o Miguel nunca acabou de ser torturado. O Miguel foi torturado até o dia dele morrer. Mas alguma coisa mudou, porque tem as conversas em que tu diz que tu vai embora. Né? Sim. Tu decide ir embora. Sim, que eu finalmente. decido que eu vou embora, que é quando ela bota a faca no meu peito. Só que daí tem umas outras mensagens que daí eu falo com a minha cunhada, que se chama Yasmin também, e ela disse pra mim esperar que 6 horas o marido dela sai do serviço e eles iam me buscar. Só que a Yasmin, de manhã, porque eu não conheço Imbé, eu sentei no meio de uma rua e fui pedir socorro para minha família. Só que a minha mãe estava brava comigo, a minha mãe disse que não ia me ajudar. Que se eu fui com as minhas pernas, eu ia voltar com as minhas pernas. Daí eu deixei minha mãe quieta. Fui falar com a minha cunhada. Daí a Yasmin pega e fala, onde é que tu tá? Eu falei, se eu não me engano, eu falo que eu tô numa rua. E ela fala, se tu for pra Restinga de novo, porque eu sou da Restinga, eu vou te caçar lá e vou fazer pior. Ela fala um monte de coisa. Não sei se tem Aí essa tu mensagem. volta pra casa. Daí ela fala pra mim, eu falo, tá, eu vou te esperar na parada. Daí eu volto de novo. Daí isso é aquele episódio que a dona Jura diz que tu vai embora Isso, e tu que eu volta. volto, isso. Ah, tá, mas isso é lá na dona Jura, é lá em Santa Terezinha ainda. Isso. Depois disso eu não tentei ir embora mais, porque a situação só piorou. Uhum. Tu quer voltar um pouquinho? Senão eu vou seguir. Não, eu tô no momento. Ah, tá, então volta. Então volta. Volta. Pode seguir, Natália. Tá. Quer continuar? Então não, eu... Quer falar outras coisas, pode. Aqui, pelos teus depoimentos anteriores, tem um momento em que vira a chave, tá? Que é a partir do dia 26, tá? Em que ele tá debilitado e que realmente se decide que ele vai morrer. Porque se intensifica as agressões, se intensifica a medicação, tu entende? Ele começa a agonizar e se assiste essa cena. É outro crime. Aí é o segundo crime que vocês estão sendo acusados. Quero que tu me conte um pouquinho dessa virada de chave. Na Yasmin, como é que houve essa mudança? Não entendi a sua pergunta, porque eu não... A pergunta é assim, ó. A tortura pela acusação, ela acontece do dia 17 de abril a 25 de julho. E quando tu foi ouvida, né, ainda na delegacia, enfim, né, tu não foi presa em flagrante, depois se localizaram os vídeos, Sim. né, tu acaba sendo presa e tu presta, então, um interrogatório. E aí tu relata uma intensificação que não eram aquelas descritas na tortura. São atos novos. Sim. Eu quero saber o que aconteceu para isso mudar. Eu lembro que uns 2 dias antes dele morrer, ele começou a gritar dentro do guarda-roupa. Ele já ficava preso direto. Direto. E ele já não estava mais comendo. O que mudou de primeira foi que ela disse que ele não ia mais comer mais nada, porque antes ele comia. Ele fazia uma, no máximo 2 refeições no dia, com um horário contado. Ele tinha 10 minutos para comer. Depois, ela cortou a comida dele. Só que parece que ele piorou. Ele começou a gritar e parecia que ele estava com 2 anos gritando. Daí eu fiquei assustada e fui lá no quarto. E ela também foi porque ela ficou assustada. Daí ela pegou ele e eu comecei a tentar acalmar ele, só que ele não reagia, ele só gritava. Mas gritava como, assim? Conta. Ele gritava como se fosse uma criança desesperada, de 2 anos, sabe? Quando a criança está desesperada, que caiu, alguma coisa assim. Tá, mas isso tem relação com aquela pesquisa que ela faz a respeito das alucinações? Isso.
Tá aí, o que eram os batimentos cardíacos, que ela faz uma pesquisa também? Os batimentos cardíacos. Pra mudança dos batimentos cardíacos. Não sei, porque isso ela não falou comigo. Tem bastante coisa que eu vi que as outras pessoas que deram depoimento não tava a par. Daí eu Mas lembro... tu tava lá na casa, né? Tava na casa. Daí, mas ela tinha o celular dela e eu tinha o meu. Tá, mas vocês trancadas no mesmo ambiente. Isso. Também não mesmo. saía, ela não saía? Não. Ali na Kelly ela não trabalhava mais, definitivamente. Não, né? ela trabalhou, a gente ficou em Bé desde o começo do ano e a Yasmin trabalhou 15 dias só. Yasmin não trabalhou mais que isso. E ele começou a gritar nisso, ela botou ele no banho, deu banho nele, tudo, secou ele, botou ele deitado no sofá e a gente deu coisa pra ele comer. Só que aí eu fui nas pilhas dela, porque ela falou pra mim que ele tava fingindo. Nisso eu mando uma mensagem pra minha colega, que é a Karina, e eu falo, o Miguel fingiu que tava tendo uma convulsão. E aí eu largo o celular e paro de falar com ela. E aí ela pega ele no colo e ele tá com a mesma roupinha que ele faleceu. Com aquele casaquinho ali, ele tá com uma calça e ela não bota meia. E ela bota ele dentro do guarda-roupa, só que ele volta a gritar. E eu falo, tira ele, bota ele lá no sofá. Não, ela pega uma fita isolante, faz a volta em todinha a cabeça dele. E ali ele fica. Daí ela se revolta porque ele não para. Mas como é que ela reage? Ela fica assim de boa, assim? Sim, ela era bem de boa pra bater nele. Ela batia nele como se ele tivesse 16 anos. Tá, e aí ali ele fica e dali Isso. ele vai pra mala. Não, dali ele vai pra dentro do do guarda-roupa. Daí ela se irrita com ele, dá com a cabeça dele, porque ele tava agachadinho, com as mãos pra trás, e aí ela levanta ele e dá com a cabeça dele no azulejo. Que é aquele quebrado do Que é azulejo. aquele que tá quebrado, isso. Tá. Daí ela levanta ele, joga ele pro lado, e aí ela dá com a cabeça dele no coisa do vaso. Daí eu vou me meter. Tá, como é que ele não sangra aí? Ele não sangrou. A única coisa que ele tava, pra não mentir, esse lado aqui do rosto do Miguel tava tudo roxo, inchado. Daí eu falei pra ela parar. Só que, por incrível que pareça, a senhora não folga nisso, mas alguém veio no meu ouvido e falou que ele ia morrer. Daí eu falei, oi, Yasmin, o Miguel vai morrer. Daí ela falou, e se ele... Eu falei pra ela, e se ele morrer? Ela falou pra mim, se ele morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Eu falei, então tá. Só que eu não tinha mais o que fazer, porque daí, no mesmo dia, ela botou ele no guarda-roupa, no outro dia de manhã, 9 horas da manhã, ele gritou, mamãe. Eu falei, o Miguel tá te chamando, vai ver o que ele quer. Ela não vai. Tu lembra da reconstituição que tu fez, né? Que vocês Lembro. ficam no sofá, as duas no celular, né? Sim. Tá. O que o Miguel representava em termos de empecilho pro relacionamento de vocês? Da minha parte nada, mas eu sei que tem mensagem que eu falo. Mas da minha parte nada, porque ele um dia perguntou pra mim se eu podia adotar ele. E eu falei pra ele que sim, que eu iria adotar ele, porque ele não tem o sobrenome do pai dele. E eu também sempre tive sonho de ser mãe. Por mais que eu só goste de mulher, eu sempre quis ser mãe, porque eu tenho 4 sobrinhos. O mais novo tem 2 anos, eu nem conheço ele. Elas planejavam ter filhos juntas, assim, Sim. com as pesquisas de clínica de fertilização, Sim, tudo é pra vocês sim. terem, vocês duas, um filho. Sim, mas ele junto, porque eu nunca excluí ele. E o gato era um filho ali pra vocês também. O gato também, porque o gato ela pegou e ela disse que era uma surpresa pra mim, que entrou dentro da casa da Dona Jura sem ela ver. Só que eu peguei e falei, não, é meu e do Miguel. É tanto que tem um videozinho que eu gravo, que ele tá fazendo carinho no gato, assim. Ah, ali é o Miguel mesmo. Ali é o Miguel mesmo fazendo carinho no gato. Que ele adorava. O nome do gato quem escolheu foi ele, que foi Thor. Tá. É inegável que ele sofreu intensamente ali até a morte, né? Sim, uma vez ela levou ele até a beira do mar, em Bé, pra dar nele de fio. Depois ela trouxe ele, amarrou as mãos dele, só porque ele me chamou de pretinha. E ela Mas disse ninguém que... via nada? Não, ninguém via nada. Porque ele não gritava. E se ele gritava muito, ela botava o som bem alto. E se eu me metia, eu apanhava. É tanto que eu tenho várias marcas no meu corpo. Tem ainda a questão ali dele não ter força para reagir, né? Sim. Proporção de força total, não tinha. Ele sucumbiu ali, diante dessa situação. Quando a gente foi pra Kelly, o que eu sentia no Miguel é que ele desistiu de viver. Porque ele já não mais chorava, se ele apanhava. Quando ela ia fazer compra com o Tadeu, ia lá, falava, vamos comer, e ele nem me respondia, ele só virava o rosto. Me conta como é que ela botou ele na mala. Ela botou ele... Foi assim, ó. Eu lembro que de noite, como eu tava falando pra senhora, ele gritou de manhã. De noite, depois que ela jantou tudo, ela foi no quarto
E aí ela me gritou. Daí eu fui lá no quarto junto com ela. E aí o Miguel estava esticado na cama, com os olhos abertos. E ele estava morto. Que eu fui ver se ele estava respirando tudo, ele não estava mais respirando, realmente ele estava morto. Daí ela pegou e falou assim, ele só tinha 15 quilos porque a gente pesou ele estava com 15 quilos, estava desnutrido. Daí ela falou que ia botar ele na mala, eu não tive participação de botar ele na mala, mas eu sei que ela botou ele em posição fetal. Ela botou ele na mala, sentou do meu lado, só que eu já tinha tomado meus remédios, então eu tô chapada quando eu tô no vídeo, tá? Tô chapada, mas eu tô junto, eu não tô tirando a minha culpa porque eu tô junto. Sim, tu lembra de tudo isso? Eu lembro de tudo isso, eu só tô chapada, mas eu vou junto. Tá, e ninguém vê você saindo ali do apartamento? Não, porque vocês a gente... vocês caminharam um monte, né? Sim, porque a gente saiu, era meia-noite, mais ou menos. A gente voltou, era 2h da manhã. Rua deserta. Rua deserta. E a gente ia pela rua, pela faixa. Só que ela viu um carro da Brigada Militar e ela falou, vamos por dentro. Só que eu não conheço bem, então fazer de novo. No dia da Reconstituição, teve um momento que eu falei para todo mundo que eu não sabia como era, porque eu não lembro. Mas vocês param no caminho ali, dão uma descansada? Ela segue. para, porque ela disse que a mala tá pesada. E o que vocês estão falando no trajeto? Nada, a gente não vai conversando. É só ela mesma que vai dizendo que a mala tá pesada, daí ela para e a gente vai até lá. Só que eu participei também é mentira, tá? Porque o tênis que falaram que o meu tênis estava molhado, como foi falado aqui, é o tênis da Yasmin, porque o meu tênis só tinha um tênis, que tá em Guaíba, porque Guaíba não me dá, porque ele é um tênis botinha. Eu só usei esse tênis. Tá. Eu uso ele para ir, eu volto com ele e no outro dia ela já está com tudo pronto no que ela vai fazer. Tanto que ela vai no mercado, compra as coisas pelo meu celular, porque ela usa o 150 do meu celular. Por que jogar o guri no rio? Porque ela disse que assim ninguém ia achar. E era o dia mais frio, se eu não me engano, porque estava muito frio, tinha muito vento. O lago estava muito alto. E aí vocês voltam e dormem? Não, eu não dormi, eu fiquei acordada. Ela também ficou acordada, ninguém dormiu. Aí no outro dia ela desmontou o armário? Para ninguém saber que ele tinha ficado dentro do armário. Tá, mas ele tinha ficado no posto de luz também. Sim, tinha ficado. É tanto que no dia que vai lá o irmão e o marido da Kelly, ele tá ali do outro lado, mas ele não tá chapado nem nada, ele tá quietinho só porque ela falou. Ele só fica quietinho porque ele tem medo dela. Ele tá quieto, ele não tá sob medicação nenhuma. Ah, eu quero saber da corrente. Porque na verdade ela pede que quem compra a corrente é o Tadeu, né? Quem compra a corrente é o Tadeu. E ela brinca na mensagem, o Tadeu fala pra que é a corrente? Ela fala é pro Miguel. E bota kkkk. Não fala que é pra um cachorro? Não, ela fala é pro Miguel, kkkk. Fala pro Tadeu. Fala pro Tadeu, é pro Miguel e ela bota kkkk. Certo. Siga, doutor. Doutor, eu ficaria até amanhã perguntando. Só vou objetivar aqui. Mas é que é importante contextualizar alguns pontos agora com relação, então, ao seu envolvimento, né? A senhora já nos deu bastante detalhes a respeito da Yasmin. E, então, é importante, assim, pontuar exatamente o que a senhora fazia, né? E aí eu vou voltar nesse ponto desse período do dia que vocês vão para a dona Juracia até a dona Kelly, né? Nesse período, a senhora disse que só teve o vídeo, né? Eu quero... Pode transmitir, por favor, aqui. Bom, esse diálogo aqui, do dia 15/7, a senhora conversa com
com Yasmin. Aqui fala Feia. Quem é a Feia? É a minha ex-cunhada, a mãe Essa do meu sobrinho. Mãe do Miguel. Aqui a senhora está falando oi, Feia, e o Miguel, como está, é o sobrinho. Dia 21. Eu tô... Só vou achar o ponto aqui. Aqui a senhora refere que tinham se mudado para o centro, né? Então estão lá na pousada da Kelly. E aí... Ela pergunta se está tudo bem, aí a senhora diz que não está muito bem, né? Feia. E aí a senhora começa a relatar ali, estou de saco cheio do filho da Yasmin. E aí a senhora volta, mas e o Miguel, né? Aí voltou para o sobrinho. Sim. E aí ela responde na conversa, né? Putz, e aí ela responde que está bem. Daí a senhora diz ali, né? A gente está falando de uma conversa do dia 26. Bah, Feia, ele de verdade conseguiu estragar o namoro. Não aguento mais. E ela diz, vixe, aí é ruim, né, Feia? E ela também não fala nada. Fala, ele fingiu hoje que estava alucinando para ela dar banho nele, dar comida na boca, e ela caiu. Ele se cagou e fingiu isso para ela limpar. E eu dizendo que era fingimento, que ela caiu. Feia, ele gritava, só que quem está alucinando, pedindo TV, pipoca e traquinas, ele não tem limite, Feia. E ela não sabe mais controlar porque não tem mais como. Ele ganha. Ele só parou porque ela deu remédio para dormir e isso dele ser assim é culpa dela, sim. É culpa dele, sim, mas dela e da mãe dela. Sabe? E eu não aguento. Vá? Ela responde, daí é sacanagem. Sim, Feia. Daí tu te estressa. Sabe? E aí, então termina esse relacionamento, esse diálogo no dia... eu estou falando aqui no dia 26/7, né? Ele morreu no dia 28, foi morto no dia 28. Então, no dia 26, a senhora refere para a ex-cunhada de apelido Feia que não aguentava mais o relacionamento, né, de vocês. Gostaria que a senhora contextualizasse isso, por favor. Assim. Sim, foi a que eu falei, que eu fui nas pilhas dela, achando que ele estava fingindo e mandei mensagem. Uhum. Mas a senhora estava se queixando ali que vocês chegaram a terminar esse relacionamento naquele momento? Vocês brigaram? Não. Eu só fui nas pilhas dela mesmo e falei para ela que ele estava fingindo, mas na verdade ele não estava fingindo. Uhum. Realmente ele estava tendo, mas eu fui ver isso no outro dia. Tá. Eu já vou avançar aqui no diálogo do próprio dia 28, então, né? Que é o dia que o Miguel é morto. E aí é uma conversa da senhora com a Yasmin. Então, dia 28, às 16 horas, né, ela manda mensagem, estou aqui na frente. E aí a senhora diz, vai demorar? E ela, já estou entrando. Ok.
Aí a senhora manda para ela sal grosso, louro, canela, alecrim, mel, lavar o quarto com sal grosso. Isso a gente está falando do dia 28, é a data que ele foi morto, às 20 horas e 21 minutos. Aí fala alecrim, bota deve ser um pote de Nescau, depois de tudo limpo, canela primeiro, no primeiro dia do mês, vocês na rua soprando canela para dentro da casa, pedindo coisas boas, riquezas, ouro. Depois banho doce, canela e mel, água morna. Depois de tudo, todo mundo tomar banho de sal grosso e banho doce. Isso às 20 horas e 30 minutos. Qual é o contexto dessa conversa de vocês? Espera aí que eu estou tentando lembrar. Isso é no dia que ele morreu. Sim. Por que a senhora passa essas sal grosso, alecrim, louro? Se eu não me engano, era alguma coisa que ia ser limpo. E ela eu tinha que mandar para ela poder ter guardado no celular. Era alguma coisa assim. Mas isso tem alguma coisa a ver com limpeza espiritual? Não. Era alguma coisa que ela queria fazer. E eu lembro que... Mas onde é que estava o Miguel nesse momento? O Miguel... A gente está falando no dia que ele morreu. Sim, o Miguel estava dentro do guarda-roupa. 20 horas, 20 minutos. Ele estava no guarda-roupa. Sim, ela só foi lá 11 horas. Como eu comentei já, que ela só foi 11 horas lá. E aí, no dia seguinte, então, vocês chegam... ela bota ele na mala, vai para o Rio, né? A senhora acompanha, enfim. E aí, vocês dormem e aí acordam outro dia e fazem o quê? No dia que já morreu. O filho está no mar, né? Está no mar. Então, assim... Vocês conseguem dormir aquela noite? Não, ninguém dorme. Tá. E de manhã vocês fazem o quê? A gente levanta e ela pede para ir no mercado que ela quer comprar algumas coisas e ela compra pelo meu cartão. Pelo meu cartão não, pelo coisa do celular, que era só botar a senha, tudo, e passava no negocinho da maquininha. E daí depois a gente volta e ela começa a limpar. A casa, desmonta o guarda-roupa. Então, vocês foram fazer o quê na rua? Fazer compra? Sim, ela foi fazer as compras. Estava com o filho morto? Com o filho morto. Mas antes ela passou no lago. Para ter certeza que ele não estava lá. Tá. Aí, só na sequência... Então, a gente está falando isso no dia 29, né? Então, se vocês saíram de casa ali, a senhora disse. Aí, no dia 29, então, já de manhã, às 10h26... 2 dias depois daquele relato que eu li anterior, que a senhora teria confidenciado para Yasmin, a vulga feia, que o Miguel, em tese, estava ali atrapalhando vocês, enfim, a senhora estava indignada com ele. A senhora, que ele teria terminado, enfim, o relacionamento, está para entender naquele contexto. A senhora, a primeira mensagem de manhã que manda para Yasmin, depois de jogarem o menino no rio, é: oi, gatinha, bom dia. E ela responde: oi, tudo bem? Tudo, e tu? E aí, de novo, às 10h26, bom dia. Bom dia. E ela responde: o sol já nasceu na fazendinha, às 10h29. Oi, gatinha. Oi. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu na fazendinha. Sim, é uma música. Esse é o diálogo que vocês têm depois da morte do menino Miguel. O que a senhora tem para falar sobre isso e por quê? Qual frase? O sol já nasceu na fazendinha. O sol, eu botei oi, gatinha, e botei bom dia. Daí ela tirou sarro. Vocês estavam felizes nesses dias? Não. Não era um momento de luto para vocês? Lógico, da minha parte era, né? Mas... A senhora já tinha perdido algum familiar querido? Já Quem? perdi. Meu pai. Seu pai. A senhora consegue imaginar a senhora, no dia seguinte à morte do seu pai, mandar uma mensagem para o Tiago, por exemplo, o teu irmão, e fazer uma brincadeira, uma música de bom dia, o sol já nasceu na fazendinha?
Não, mas se eu não me engano, acho que eu não respondi essa mensagem. Uhum. Mas ela tá feliz. Sim, ela tá feliz, mas eu não respondo essa mensagem, porque isso é um deboche, porque é uma música infantil. Mas é tipo uma vitória, assim? Tipo, nos livramos do guri. Da parte dela foi uma vitória, da minha parte não, é tanto que eu não respondo ela. Mas assim, já que vocês vão na delegacia de polícia só à noite, tá? Sim. Como é que foi o dia de vocês, esse dia, né, que em tese seria, enfim, para qualquer mãe, né, e que, digamos que se essa mãe visse a companheira dela agredindo até a morte o filho, como é que foi esse dia entre vocês? O que vocês fizeram até ir à delegacia de polícia? De manhã, depois, ou foi no mesmo momento ou depois, ela desmontou todo o guarda-roupa. Ela mesmo, que eu não sei desmontar o guarda-roupa, porque ela montou o guarda-roupa e desmontou. Algumas roupas dele, que tinha algumas coisas dele, ela botou fora. Os papelão ela também botou fora. Ela fez uma limpa na casa. Por quê? Para se caso desse alguma coisa errada, ninguém ter prova. Vocês chegaram a pensar, planejar o que seria, o que vocês fariam o próximo passo, para onde vocês iriam? Não. Vamos supor que naquele momento que vocês chegassem na delegacia, por sorte de vocês quer dizer, talvez por sorte de vocês e azar do Miguel, digamos assim, não tivesse ali o Benhur, não tivesse o Segato, não tivesse o Dias, qual seria o próximo passo de vocês? O que vocês estavam planejando fazer da vida? Na verdade, nada, porque depois que ela limpa tudo, a gente vai no mercado, ela compra as coisas, ela faz o almoço e ela fala que vai de tarde, por causa que é mais fácil e é um horário bom. Mais fácil fazer o quê? Mais fácil dela enrolar no que ela ia falar, porque ela disse pra mim o que ela ia falar. Vocês combinaram em casa ou ela falou pra você o que ia fazer? Não, ela só me falou, ela disse que ia dizer que ele desapareceu há 2 dias atrás, porque ela falou que precisava fazer isso, porque senão ela não teria a casa, que está no nome da mãe dela, nem o apartamento do pai dela, que ficou no nome do Miguel. Uhum. Daí ela disse que queria essas coisas para ela. Tipo, ela pensava que ia ser deserdada, assim? Como se fosse? Isso, porque ela disse que a mãe dela não deixou a casa, parece que está na casa, tá no nome do Miguel e o apartamento também. Uhum. E ela disse que falando isso passava tudo para ela. Uhum. Daí ela foi, arrumou tudo e depois a gente foi lá. E aí foram na delegacia, então? Sim. Aí chegaram lá e essa parte que os policiais, então, relataram aqui, que a senhora ouviu lá na delegacia, até pelo que o Dr. Hatz, né, comentou, inclusive, com relação ao teu comportamento ali na delegacia, né, de parecer um pouco, né, desconexo, enfim. Olha, na verdade, é que muita gente aqui tira o seu da reta, entendeu? Porque ele falou com todas as letras que eu era 18. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas é muito bom falar a verdade, tá? Uhum. Só pra deixar bem claro. Mas na hora de fazer foi gostoso, mas na hora de assumir ninguém assume. Uhum. Eu não tava 18, eu tava nervosa. Uhum. Até porque eu nunca tinha visto ninguém morto. Uhum. Só isso que eu tava. Eu não tava mostrando que eu era retardada, eu não cheguei lá dizendo que eu tinha autismo, eu não cheguei fazendo merda nenhuma, vou ser bem sincero. Sim. Eu cheguei lá nervosa, por isso que eu deixei eles muito na frente. Por que a senhora acompanhou ela na delegacia de polícia? Porque ela surgiu com a história dizendo que se eu não fosse com ela, ela ia falar que eu fugi. Uhum. Aí o que pesou mais pra mim? Então eu vou, do que se eu fugir vai piorar pra mim. Uhum. Daí eu fui. Uhum. E o meu celular ficou em casa, eu não levei meu celular. Tá, em algum momento ela fez alguma recomendação para a senhora de como se comportar lá na delegacia? Não, ela só pesquisou no celular dela se jogasse o corpo no lago, se tinha como ver a digital. Foi alguma coisa assim que ela pesquisou. Só isso. Uhum. E depois ela foi direto, porque ela só me falou que ela ia falar, ela não combinou nada comigo. Uhum. Nada. Realmente ela não combinou nada comigo. Ela foi e falou, e eu estava assustada, eu deixei ela falar. E quando eu queria falar o que realmente tinha acontecido, ela não deixava eu falar. Uhum. Daí eu ficava quieta, porque eu já estava com medo. Sim. Entendeu? Tá. Eu lembro que o policial, esse militar que estava aqui falando, eu lembro que ele falou para ela falar a verdade, que a pena ia ser menor. Uhum. Daí ele virou de costas, eu falei, eu vou falar a verdade. E ela falou, se tu falar, tu vai apanhar. Daí eu fiquei quieta. Uhum. Então eu não conseguia falar, porque eu ia falar o que tinha realmente acontecido. Não porque eu era mais fraca ou eu estava me fingindo aquilo. Não, porque eu queria falar realmente o que tinha acontecido. Uhum. É tanto que quando eles vão no apartamento e ela leva o pau porque ela realmente apanhou, eu falo que o Miguel está no lago, sim.
E ela fala, ela tá assumindo. Eu falei, eu não tô assumindo, eu tô falando o que tu fez, que tu botou o Miguel no lago. Foi isso que eu falei. Mas em nenhum momento eu sou agressiva, por isso que ninguém me prendeu. Ninguém botou o gema em mim. Entendeu? Fui pra delegacia, fiquei lá sentada, não fiquei fazendo coisa nenhuma, fiquei esperando. Porque eu sabia que tinha o vídeo que uma hora ou outra eles iam mexendo no meu celular. Veio um policial e perguntou assim, Bruna, me passa a tua senha. E ela falou, não, não passa. Ela gritou do outro carro que ela tava. Eu fui lá e botei meu dedo e desbloqueei. Eu não fugi da minha prisão. Eu estava ciente. A senhora prestou um depoimento, né? Interrogatório acompanhado de advogado. Aquele teor daquele momento, a senhora confirma aquele relato que a senhora deu? O primeiro ou o segundo? Com a advogada. Com a advogada? Isso. A primeira eu não confirmo, porque eu fiz por uma baita de uma pressão. E ela era amiga do delegado. Eu fui descobrir depois da boca dela. Sim. Tá. A senhora, no seu interrogatório, dá alguns detalhes com relação ao dia da morte dele. Né? E principalmente, então, e aqui só para deixar já uma linha do tempo aqui, né? No dia, a partir, então, e eu quero chegar nessa linha, eu só vou partir aqui do dia 24, vou ser bem mais breve, mas que é a questão da instalação da internet, né? É um ponto que a senhora acompanhou ali o depoimento da Kelly. Sim. Né? E com relação a isso, veio o instalador, fez o trabalho, né? E não houve ali, enfim, nenhum sinal, vestígio do Miguel. Onde é que ele estava? Como é que foi esse dia? Ele estava no quarto, esse dia ele estava realmente no quarto, e ele estava na cama. Ele estava acordado, só que a Yasmin mandou ele não fazer nada. E como ele tinha medo, ele ficou no quarto quieto, isolado. Ficou toda a manhã lá? Toda a manhã lá, sem comer nada. Depois que ela conversou com a Kelly, que deu toda aquela coisa realmente que a Kelly falou, daí sim, ele foi comer alguma coisa, arroz, que foi o que ela deu para ele. Tá. Aí depois, no dia seguinte, é aquela menção, aquela foto que a senhora acompanhou do vaso sanitário acoplado, que chamaram para o concerto. Isso foi no domingo, né? Aqui no dia 25. Como é que foi ali esse dia, essas agressões, se é que tiveram? Como é que o vaso quebrou? O vaso só quebrou porque ela deu com a cabeça dele no coisa do vaso, só por isso que ele quebrou. Mas ela deu. Por que ela bateu nele ali, naquele local? Porque ele estava gritando, daí ela deu com a cabeça dele na laje do coisa da parede, daí ela levantou ele e continuou batendo nele, e no final ela bateu nele no banheiro. Só que começou a sair água, daí ela pegou ele, jogou ele lá para dentro do coisa, lá do poço de luz? Isso. Falou para ele ficar quieto, não gritar, e aí veio o pessoal. Tá, mas e qual foi os ferimentos que ele teve naquele momento? Ele não tinha um corte. Ele só ficou com essa parte do rosto toda roxa e inchada, até o ouvido tudo roxo. Tá. Isso foi no domingo e aí eles foram lá consertar. Isso que eles relataram aqui, que a dona Kelly falou que o irmão foi lá, o marido foi lá. Sim, é verdade? Sim, mas ela somente porque ela disse para um dos policial que ouvia o Miguel gritando, e quando o policial foi questionar ela disse que não ouvia nada. Então, eu digo do que ela disse hoje aqui. Do que ela disse hoje? É mentira dela também sobre que a gente nunca falou que era um casal, porque quando ela teve contato comigo, ela mas falou desculpa, assim, eu estou falando desse episódio aqui, só para a gente objetivar. Do episódio disso. Do concerto. Do concerto, sim, que eu verdade. mostrei ali uma foto do que foi cola. Sim, uma cola, foi exatamente naquele ponto. Foi uma cola branca, assim, comprida. Que aquilo quebrou por conta dessa agressão. Dessa agressão na cabeça. Tá. Aí a gente vai para o dia 26, né? Que aí começa, e foi esse dia desse diálogo que a senhora teve com a amiga, né? Com a ex-cunhada, com a Yasmin Vulga Feia. E no seu interrogatório ali, a senhora menciona que a Yasmin teria, nesse dia, agredido ela também, um dia depois desse concerto. Que a Yasmin tinha agredido quem? O Miguel. O Miguel. Ah, tá, que o senhor falou ela, eu queria saber quem era. No dia seguinte, né? Isso foi num domingo. Aí na segunda-feira, como é que foi essa segunda-feira
dela com o Miguel? Com o Miguel ficou no quarto, Tá. dentro do guarda-roupa. E ela botou o colchão na sala, porque ela disse que não queria ter contato com ele assim mais. Uhum. Tá. Aí no dia 27, teve algum ato que a senhora presenciou de agressão? A gente já está falando daí na terça-feira. Ele apanhava todo dia. Todo dia ele apanhava. Muitas vezes eu saía defesa para ele parar de apanhar. E daí ela batia em mim. Sim. Porque, como já foi falado, ela sempre foi muito forte. Então, na hora de bater, ela ganhava de mim. Tá. Não conseguia controlar ela. E aí, no dia seguinte, dia 28, que é o dia que ele vem a óbito, Isso. né, no relato da senhora, a senhora conseguiu dividir ali entre manhã, tarde e noite. A senhora lembra mais ou menos o que se passou de manhã, o que se passou de tarde, o que se passou de noite? No dia da morte dele? No dia da morte dele, eu lembro que ele já estava praticamente, né? E ele só gritou mamãe, 9 horas da manhã. E depois ela não vai ver mais ele. E a porta do quarto fica fechada a todo momento. E ele estava onde? Dentro do guarda-roupa. No guarda-roupa? Dentro do guarda-roupa. No dia da morte dele, ele passou o dia todo no guarda-roupa? Dentro do guarda-roupa. A única coisa que ele fala é mamãe. Porque eu não sei se ele tá com dor. Mas ela deu comida para ele nesse dia? Não, não deu. Só deu a seringa com feijão e o remédio. E aí de tarde, o que fizeram? Vocês almoçaram e aí de tarde? Eu fiquei na sala, a gente almoçou e de noite, 11 horas, ela foi ver, ele já estava morto. Às 11 da noite? Às 11 da noite. Meia-noite a gente sai, a gente volta 2, quase 3 horas da manhã. E ele passa o dia todo no guarda-roupa? Dentro do guarda-roupa. Tá. E aí eu pergunto, né, Bruna, com relação à senhora vendo tudo isso, né, a senhora tem consciência que a senhora tinha todo um controle, um poder de salvar ele? Sim. O que a senhora podia ter feito, no mínimo, assim, que a senhora acredita para salvar ele nesses dias? Quando eu tive a noção que ele poderia vir a morrer, porque eu já sabia, né, como estava sendo, eu queria ter ido no conselho, mas eu não sabia onde é que era. E a Yasmin só ficava em casa. Era impossível eu pegar o Miguel e correr com ele para algum lugar. Entendeu? Porque aquela pousada não tinha outros moradores? As pessoas só ficavam dentro de casa. Tanto na Dona Jura, que era só pessoas mais velhas. A senhora não podia ir no pátio gritar por socorro? Eu já tinha gritado socorro o dia que ela enfiou os dedos. Deixa eu só fazer uma pergunta. A Yasmin afirma que ela saiu nesse dia com o Tadeu e que tu ficou sozinha com o Miguel em casa ali, que tu ficou desesperada, escondida ali. Isso não aconteceu? Não aconteceu. Yasmin Vocês ficaram o tempo todo juntas dentro do apartamento? Dentro do apartamento. A Yasmin não saiu com o Tadeu aquele dia. O Tadeu nem sabia que o Miguel estava morto. Tá. Ele foi saber mesmo quando deu na mídia. Certo, mas a gente está falando de um contexto de agressão, né, física, que ela vem... E aí eu vou só resumir, abreviar, do dia 25 ali, que é o domingo, que houve esse ato. Aí depois ele é submetido no dia 26 a novas agressões, vai para o guarda-roupa. No dia 27, mais agressões, ele vai para o guarda-roupa. Aí dia 28, né, passa o dia todo preso, trancado. O dia todo preso. Trancado, assim. Se fosse o Miguel, seu sobrinho, né, filho da feia, a senhora teria tido uma atitude diferente? Olha, se ela tivesse a força da Yasmin, eu não sei. Que é que nem eu falo, eu poderia tentar fazer o mundo, mas era impossível. Porque a Yasmin era mais forte do que eu. A única coisa que eu conseguia fazer, quando ela machucava ele feio, eu conseguia cuidar dele. Então, nesse dia, a senhora estava incapacitada e impossibilitada de proteger o Miguel? Sim, porque eu não tinha o que fazer. Não estava chapada de remédio nem nada, mas eu não tinha o que fazer para ajudar ele. Tá. Porque a minha família não estava me apoiando, eu não conhecia Imbé. Não, mas eu não digo pedir auxílio para alguém, eu digo fazer alguma coisa naquele exato momento que ele estava se definhando na tua frente. Mas eu não vi ele se definhando na minha frente. Eu vi ele mal. Mas estava no guarda-roupa? Dentro do guarda-roupa, sim, e depois a morte. Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta, Bruna. A Yasmin sustentou, né, que queria dar para a mãe a guarda, queria passar para a mãe. Como é que ela ia devolver? Como é que ela ia entregar o guri para a mãe assim? Porque ele já tinha cuidado dela. Sim, mas o guri tá destruído, o guri tá torturado, o guri tá um fiapo, o guri tá pesando 15 quilos.
Ela nunca pretendeu entregar o menino, o Miguel, para a mãe dela. Dizendo ela, se a mãe dela concordasse em pegar a guarda do Miguel, ela ia comprar todo um rancho e engordar o Miguel em 1 semana, 2 semanas no máximo, e ia tocar ele para a mãe dela. Foi assim que ela me falou. Mas isso é mentira. Sim, depois, né, que eu começando a cuidar ela mais, eu vi que o foco dela realmente era se livrar do Miguel. Porque ela dizia que não amava mais ele, que não queria mais ele. Eu tô satisfeito também, muito obrigado. Palavra da defesa, doutor. Boa noite, Bruna. Boa noite. Bruna, antes de começar a esclarecer algumas situações referentes a esse processo, quero te dizer que agora é o momento, Bruna. Tá? Porque tu foi pintada aqui, Bruna, como culpada da morte do menino Miguel. E por respeito a esses jurados, tu vai continuar dizendo a verdade. Como a gente combinou desde a primeira vez, quando eu fui falar contigo. Bruna, como era teu relacionamento com o Miguel? Era bem de boa. É que nem eu disse, a única parte que eu pequei foi no vídeo, nos 2 vídeos. Mas maltratar ele eu nunca maltratei. Bater nele eu nunca bati. Pelo contrário, tem até um vídeo que ele tá com uma Nerf, que fui eu que comprei pra ele a Nerf. Bruna, o que tu fazia pelo Miguel quando a Yasmin não estava por perto? Eu fazia a comida que ele gostava, ele ficava vendo TV. Enquanto o videogame dele não foi vendido, ele jogava videogame. Ele mexia no meu celular. Ele era normal. Esses 15 dias que ela trabalhou, foi os melhores da vida dele. E o Tadeu? Quem que era esse Tadeu? Tu chegou a conhecer o Tadeu pessoalmente? Pessoalmente, não. Porque eu tinha que ficar escondida. E por que tu tinha que se esconder? Por causa que, pra ele, a Yasmin era a namorada dele. Tinha uma relação com ele. Quando vocês vieram para Imbé, quanto tempo a Yasmin trabalhou? Quando a gente foi pra Imbé, Isso, quando vocês se mudaram. Imbé, quanto tempo ela trabalhou em Imbé? Aqui no litoral, quando vocês vieram para o litoral. 15 dias. 15 dias. Então, a renda que vocês tinham era apenas do Tadeu. Do Tadeu e do Isso. auxílio. E aquela história das correntes, que ela trouxe uma versão aqui. Quero que tu esclareça para os jurados como é que foi aquele contexto, aquela conversa de vocês no WhatsApp. Inclusive tem imagens que, através de print da conversa de vocês, como é que foi essa conversa? Ela disse que queria comprar corrente e eu falei para ela não gastar o dinheiro com a corrente e gastar com comida. E como é que era a reação dela quando tu se negava a fazer aquilo que ela queria que tu fizesse? Ela surtava e me batia. Ela era muito agressiva, Bruna. Eu tenho marca no pulso que ela me batia. Tu tem medo da Yasmin? Tenho um pânico de Yasmin, na verdade. Vocês ficaram no mesmo presídio lá no Madre, né? Sim. Como é que era a relação de vocês lá? Vocês tinham contato ou não? Quando ela chegou, eu já estava com outra pessoa. Não estava mais com ela. Oi? Ah, tá. Eu já estava com outra pessoa. Uhum. Ela ficou... Eu estava no B4, ela estava no B2. Depois ela foi pro B4 também. E ela fez 1 ano inteiro da minha cadeia ser um nojo. Porque ela dizia pra menina que eu tô com ela até hoje, que ela tinha roubado a mulher dela, que não podia botar uma malha uma criança perto dela, que ela já se empolgava, que quando eu tivesse um filho com essa menina que eu tô com, eu não vou falar o nome dela, não vou ficar expondo ela, que quando eu tivesse um filho com essa menina era para mim dar para ela, porque ela criava até os 7 anos perfeito, e eu sabia. Fora que ela implicava comigo toda hora. E a chefe de segurança dizia para mim que eu tinha que aceitar, porque a origem dela era no B4. Não, eu te pergunto assim, porque segundo a versão dela,
a vida dela piorou depois que começou a ter um relacionamento contigo, tá? Aqui não tem nenhum santo. Não. Tanto que tu tá assumindo a tua responsabilidade, tá? Perante aquilo que tu fez. Eu volto a dizer em respeito aos jurados, a todo mundo que está assistindo, porque esse é o julgamento da tua vida, tá? E, Bruna, o que ela falava desse Tadeu para ti? No início ou depois? Durante o relacionamento de vocês. Que ele era o mecânico dela, que era amigo dela, no contato tá querido, e que ele só era mecânico, ajudava ela no carro. Certo. E as brigas de vocês, quais eram os motivos? Por causa do Miguel, pelo jeito que ela estava tratando o Miguel, e por causa do Tadeu, e pelos ciúmes dela e pela violência dela, porque ela sempre foi muito agressiva. Bruna, como é que era a tua vida antes de conhecer a Yasmin? Era totalmente diferente. Tu morava onde? Eu morava no apartamento da minha mãe, convivia muito bem com a minha família, tinha contato com a minha irmã, com meus irmãos, com a minha avó. Era totalmente diferente. Não tinha marca no corpo, como eu tenho. Não tinha medo. E como é que começou essa conversa entre tu e a Yasmin? Foi através de uma rede social, né? Isso, por uma amiga em comum. Isso. E como é que despertou essa intenção de vocês terem um relacionamento e se mudarem, enfim, tentar construir uma vida saudável, o que não teve, né? Desde o início nunca foi saudável, porque, como eu falei, quando ela foi me ver, ela já mostrou ser uma pessoa bem agressiva, porque ela já bateu com a cabeça dele na parede. Mas mesmo assim a gente decidiu de ficar junto, a gente ficou morando junto, mas ela se incomodou com a minha mãe, a gente teve que sair do apartamento por causa do meu irmão. E a gente andou em cada lugar, a gente foi para Viamão, a gente foi para Bagé, a gente foi para Pelotas, foi para Paraí, até Paraquimbé. Tá. E quando tu estava, vocês estavam em família lá, com a tua família, como é que tratava Yasmin? Porque ela veio aqui e pintou tua família como de monstros. Tá? Pois que então teu minha irmão mãe é drogado, tá vendo? a Santa Yasmin te pintou assim. A minha mãe que bancou ela, tá? Minha mãe bancou ela, minha mãe assumiu ela para minha família. Ela era muito bem tratada, tanto que o Natal ela passou com a minha família. Uhum. O drogado, que é o meu irmão, muito defendeu ela e tirou o filho dela da mão dela porque ela ia matar ele a pau. O meu irmão está se tratando hoje em dia. Meu irmão não é um drogado. Nós queria ter ouvido ele, mas infelizmente não conseguimos, Bruno. Ele deve estar na clínica por isso. Bruna, Oi. eu volto a te dizer, a Yasmin veio, tá? Te pintou como um monstro. Tu foi o estopim para acabar com a vida dela, porque, segundo ela, a vida dela era mil maravilhas, né? Até te conhecer. Por que ela pode estar te atribuindo essa responsabilidade gigante? Porque ela foi mulher para fazer, mas não é mulher para assumir. Porque, se reparar, eu boto a culpa nas duas, eu assumo o meu erro, ela bota tudo em mim. Eu acho que quanto a todo esse contexto, tanto da tortura até daquele dia trágico, da morte do menino Miguel, foi esclarecido pelo Ministério Público. E eu não quero ser repetitivo aqui. Eu acho que deu para passar para os jurados aquilo que tu realmente é e para que a gente veio fazer aqui. Tá? O que a gente veio fazer aqui. Vou passar a palavra para o Dr. Rafael complementar e a gente volta a conversar, tá, Bruna? Obrigado. Tá. Bruna, boa noite mais uma vez. Boa noite. Nasceu em Porto Alegre, né, Bruna? Sim.
Morou até quanto lá? Até quanto tempo lá? Até quando? Porto Alegre? É. Eu nasci e fui criada lá. Saí só depois que eu conheci a Yasmin. Tu sempre morou lá antes de conhecer a Yasmin? Sim, sempre morei lá. Os relacionamentos anteriores que tu teve foram todos em Porto Alegre? Todos em Porto Alegre. Já tinha tido problema com a polícia antes? Nunca. Tinha sido presa, processada, Não. delegacias? Não, nunca nem pensava que eu ia aparecer na mídia. Eu não gosto da mídia. É tanto que a minha família não fala como a mãe dela falou e botou tudo no meu. A minha mãe não falou porque a minha mãe não quer mídia. A minha mãe não veio nem ser minha testemunha porque a minha mãe não quer aparecer na TV. Porque ela não se honra disso. Muito menos eu. E onde é que tu morou em Porto Alegre? Onde é que tu nasceu? Eu morei na Restinga, nasci e fui criada na Restinga. Para quem não conhece, especialmente para os jurados que não conhecem a Restinga em Porto Alegre, o que tu pode nos dizer acerca do bairro? Bairro pobre, bairro rico, como é que funciona? Tem a parte que é mais pobre, porque são várias unidades, e tem as partes que são mais tranquilas. Mas é um bairro bem humilde em si. Bem humilde. Quando tu diz humilde, é um bairro pobre, predominantemente pobre. Isso. E tu morava na parte mais humilde, mais pobre, mais... Na parte bem humilde, na quinta, bem na frente do Hospital da Restinga. Na quinta, bem na frente do Hospital da Restinga. Uhum. E a tua família era composta por quem? Quem é que morava contigo lá? Morava minha mãe, eu, meu irmão e o meu padrasto, porque meu pai já faleceu de câncer. E tu tinha quantos anos quando ele morreu? Eu tinha acabado de fazer 18. Tu morava lá com eles ainda? Sim, morava. Depois disso, tu continuou morando com a tua mãe? Continuei. Em todos os namoros que eu tive, eu morei com minha mãe. Até tu conheceres a Bruna, aliás, a Yasmin, tu sempre morou com a tua mãe ou chegou a se mudar dentro da Restinga, morar sozinha? Não, sempre fui de morar com a minha mãe, só ia para casa das minhas namoradas vinham para minha casa. E Bruna, como é que tu conheceu a Yasmin mesmo? Pela internet, por uma amiga em comum chamada Duda. E o que te levou a procurar um relacionamento na internet? Na verdade, nada. Eu não estava procurando relacionamento porque eu tinha acabado de largar um relacionamento de 1 ano. Eu fui traída e eu estava só curtindo a vida, mas acabou que ela me conheceu e ela começou a conversar comigo, eu conversar com ela e acabou rolando. Mas meu foco não era namorar. Entre a data que tu conheceu ou que tu fez a primeira conexão, o primeiro contato com ela, até a data que vocês resolveram viver juntas, quanto tempo passou nesse... Passou uns 50 dias. 50, 45 dias, no máximo. Foi rápido, assim? Foi, se conheceram, foi bem rápido. Já foram morar juntas? Isso. Porque eu não conhecia ela, se eu conhecesse, não tinha. E tu disseste que foi para a internet buscar um relacionamento porque havia sido traída, isso? Estava... Não, eu estava saindo, meu irmão me levava para sair, eu saía, estava curtindo, mas a Duda me mandou uma mensagem falando que tinha uma amiga dela que queria fazer amizade. Falei, tá, então me manda o número que eu vou conversar com ela. E a gente começou a conversar, foi indo, e acabou que ela marcou no outro mês, que ela ia fazer aniversário, de me ver. Tu tens irmãos, Bruna? Tenho. Quantos irmãos tu tens? Eu tenho 3. São mais velhos ou mais São novos? todos mais velhos Todos do que eu. mais velhos. Eles já têm filhos também? Sim, eu tenho 4 sobrinhos. 4 sobrinhos? 4. Tu convivia com os teus sobrinhos antes de conhecer a Yasmin? Sim, eu convivia com o Miguel, com a Camila. O Arthur eu não cheguei a conhecer, porque eu vou bater 3 anos presa e ele tem 3 anos. E o Henry, eu acompanhei a gravidez da minha irmã toda presa. É tanto que ele veio à minha cara, só que ele é alemão. E eu tenho as fotinhas dele tudo, eu sou apaixonada pelos meus sobrinhos. E tu sempre te deu bem com os teus irmãos? Tu convivia com os filhos deles, com os teus sobrinhos? É tanto que o meu irmão mais velho e a minha irmã iam me ver no Madre, pararam de me ver agora, porque fez 1 semana que eu estou em Guaíba recém. Então, mas a minha irmã sempre acreditou em mim, sempre confiou em mim, meu irmão também. Só a minha mãe que não põe o pé na cadeia, porque ela falou que não tem coragem de ver a filha presa, que ela não é sem vergonha, que nem a mãe da Yasmin. É isso que ela fala. Bruna, e tu sempre estudou lá na região da Restinga também? Sim, no Dolores. Como? No Dolores. Dolores é o nome de uma escola lá? Isso, Dolores. E até que série tu estudou? Eu estudei até o segundo ano do ensino médio. Do ensino médio. Tu trabalhavas lá em Porto Alegre antes de conhecer a Yasmin? A Yasmin, sim, depois eu saí. Por causa que começou a pandemia e os consultórios odontológicos começaram a ter restrições e aí me demitiram. Tu trabalhava num consultório odontológico? Sim, eu sou auxiliar de dentista. Tu tem formação nessa área, algum técnico? Sim, eu fiz um curso de 6 meses. Tenho diploma e tudo.
E aí, quando tu veio para morar com a Yasmin, tu parou de trabalhar? Sim, porque ela não deixava eu trabalhar. Não deixava tu trabalhar por quê? Não, porque ela era obcecada. Ela dizia que eu não podia fazer. Não podia fazer o quê? Não podia trabalhar? Não, não podia trabalhar. Eu só podia cortar o cabelo e se alguém me olhasse, eu... Meu Deus, o pau pegava. Ela tinha ciúme de ti? Demais. Só que o ciúmes dela era doentio. Tu relatou, provavelmente, quando os doutores aqui do Ministério Público estavam te perguntando, que tu tem marcas no corpo de agressões da Yasmin. Que marcas são essas? O que tu Eu tem? tenho essa aqui, que a gente foi presa em Torres, e aí ela falou que a gente tinha que se matar. E eu não levei fé que ela ia pegar a gilete, eu botei meu braço caído e virei pro lado. Daí ela me cortou aqui eu ganhei 18 pontos. E ela fez um risco aqui que ela ganhou 5 pontos. 5 pontos. Isso aconteceu quando? Vocês estavam presas juntas? Sim, a gente estava presa junto em Torres. E até quando vocês ficaram convivendo juntas depois de presas? Só em Torres, porque depois a gente foi para Guaíba. Eu fiquei 2 meses no castigo. Depois eu fui mandada para o Madre. Passou 1 semana, 2 semanas, ela também foi para o Madre. Mas a gente ficou em galeria separada, depois a gente foi para a mesma galeria. E como é que foi quando vocês foram para a mesma galeria? Vocês tinham contato? Eu ficava nas celas da frente e ela só podia ficar com as celas de trás, porque na época era uma outra chefe de segurança. Mas eu já estava namorando com outra pessoa, como eu falei, e ela infernizava a vida dessa menina. É tanto que eu namorei 2 anos com essa menina, fiquei longe dela 7 meses, ela parou e voltou agora para a cadeia de novo, e eu tô com ela de novo. Tem alguma outra marca da Yasmin no período anterior à prisão, aqui fora? Essa marca aqui, que ela me mordeu. Isso aí é uma mordida? Não sei se dá para ver muito, que já vai fazer 3 anos. Ela te mordeu por quê? Pode nos contar o que aconteceu? Porque eu fui defender o Miguel, que ela estava batendo nele, e daí eu fui defender e ela me mordeu. E ela disse que não era para me meter, porque o filho era dela. Hoje a Yasmin estava aqui bem bonita, tá arrumada e tudo mais. Ela era diferente nesse período que vocês estavam juntas? Como assim? Maior, mais forte? Sim, ela era bem mais gordinha, e quem bancava a sopa dela era o Tadeu, então ela sempre andava na moda. Ela era maior do que ela está hoje aqui? Sim. Mais forte do que está hoje? Bem mais forte, bem mais forte. E ela cortou o cabelo. O cabelo dela estava cortado. Naquela época? Naquela época. Tu tem conversado com ela? Vocês têm contato lá na Não, eu não converso com a Yasmin desde quando ela foi pro Madre também, porque eu já estava namorando, então eu não tive contato, não conversava com ela, não. Só ela que atirava as piadas dela. Doutor, só um esclarecimento. Eu queria saber quando que elas terminaram. Quando elas terminaram, doutora? Doutora, quer saber quando vocês terminaram? A gente terminou logo depois que a gente foi presa, que a gente teve que dormir uma noite lá aqui na delegacia, na Polícia Civil. A gente terminou. Eu terminei com ela. Mas ela foi presa e tu só foi presa depois? Isso. Depois a gente voltou a ter contato na primeira audiência e, se eu não me engano, foi aqui mesmo. E ela falou pra gente ficar junto. Eu falei que eu não queria, porque se ela teve coragem de matar o Miguel, o que ela não ia fazer comigo? Daí ela falou, tu tem razão, porque agora a gente vai ter que uma botar na bunda da outra. Falei, de frente a ti, eu vou falar a verdade. Eu vou botar a culpa tanto em mim como em ti. Daí ela deu aquela risada dela debochada e a gente não conversou mais. Então, depois da prisão... Na prisão ali mesmo, em Bé, a gente terminou. Mas terminaram assim, falando? Sim. Ou só... Não, terminei, não quero mais. É tanto que eu namoro outra pessoa, já vai bater 3 anos que eu namoro. Tá. Obrigada, doutora. Exponha, doutora. Ô, Bruna, quando tu era, enfim, criança, estudando lá no colégio da Restinga, o que tu pensava em ser da vida nessa época? Eu sempre pensei em ser vigilante. Vigilante? Segurança? Isso, vigilante. Porque meu pai era porteiro. E ele falava que o meu sonho era ser... que ele queria que o sonho dele que eu fosse vigilante. Ele disse que eu tinha altura e porte para ser vigilante. E eu prometi para mim mesma que um dia eu vou realizar o sonho do meu pai. É isso que tu quer fazer quando sair da cadeia? Sim. Que, como vocês já me falaram, a gente não nasceu dentro da cadeia. Então, eu vou fazer isso. Hoje tu ainda tem medo da Yasmin? Tem. É tanto que quando
Hoje, o núcleo foi buscar a gente, eu falei para a dona que eu não queria ficar perto dela. E a dona disse que não tinha outro núcleo para mim, e isso não ia no núcleo separado. Aí tu conseguiu vir separada dela? Sim, consegui. E eles estão mantendo a gente distante, assim, porque eu pedi para não ficar perto dela, porque eu tenho medo dela, e eu falei para a dona que ela ia me matar. Só para aproveitar esse gancho, Bruna, tu conseguia identificar uma diferença? Tu conseguia identificar uma diferença dentro do presídio do tratamento teu para Yasmin? Sim. Sim, porque muita dona tirava ela para coitada, mas outras acreditavam em mim, outras falavam que eu tinha feito, outras falavam que ela tem cara de psicopata, e outras diziam que eu estava me fazendo. E a relação dela lá dentro com as demais detentas, como é que era? A maioria que era minha amiga virou a cara para mim quando começou a conversar com ela. Porque até para as gurias do Delta, que vocês não devem saber o que é isso, mas é uma galeria só de meninas que são contra casos de criança. Ela falou que quem tinha matado o Miguel tinha sido eu, e as gurias vieram bater em mim, e quem tirou por mim foi a minha namorada. Bruna, desde o momento que tu foi presa aqui, foi pro presídio, como é que era a tua vida dentro como é que é, na real, a tua vida dentro do presídio, desde um primeiro momento que tu colocou o pé até hoje, no dia do teu julgamento aqui? É horrível, porque eu sou chamada de infanticida, de vagabunda, de desgraçada, de sem coração, de monstro, de tudo. E, Bruna, alguém ia te visitar? Não. As primeiras pessoas que foram me visitar foi vocês. Mas a Yasmin já tinha visita. Tu pode explicar para os jurados como é que era essa visita? Porque quando eu fui te ver, já estava um bom tempo que tu estava presa, tu não tinha recebido uma sacola. Uma sacola. Uma sacola. Tu fazia os pedidos, era deixado de lado. Sim. Né? E como é que foi, a partir desse momento, que inclusive tu passou a ter visita do teu irmão? Como é que foi essa evolução? O que isso representou para ti, esse acolhimento? Quando vocês me visitaram, vocês deixaram a primeira assistência, eu fiquei feliz, porque eu já estava 1 ano e alguma coisa presa. Depois o meu irmão fez carteirinha, daí eu chorei para ele, e eu jurei para ele que eu não tinha matado o Miguel, que eu tinha minha parcela de culpa, mas que no homicídio eu não tinha matado. Ele disse para mim que a minha avó e ele acreditavam em mim. Depois ele disse para mim que a minha irmã queria me ver, que eu só tenho a minha irmã como irmã, não tenho outra irmã. Ela veio me ver e eu me abracei nela, eu comecei a chorar e eu disse que eu não tinha matado o Miguel, e ela falou que sabia que eu não tinha matado o Miguel. E que a minha mãe também sabia disso, mas a minha mãe não conseguia me ver, porque eu sou a filha mais nova da minha mãe. Bruna, como é que tu vê a vida daqui para frente? Eu já digo, independente do resultado. Como é que tu quer enxergar a vida? Como que eu quero enxergar? É meio complicado. Porque fala com teu coração, que tu tem sonhos e projetos. O meu sonho é sair daqui, fazer meu curso de vigilante, formar uma família, ter uma casa, ajudar minha mãe, porque minha mãe tem os problemas de saúde dela, dar um auxílio para meus irmãos, principalmente para o Thiago, porque o Thiago disse para um amigo dele que chegou no meu ouvido que todo mundo julga a irmã dele, mas ninguém sabe o que a Yasmin fazia. Porque o Thiago, se estivesse aqui hoje, seria uma baita testemunha para mim, porque ele relatou várias brigas, ao ponto dela bater com a minha cabeça na parede. Foi surpresa para ti a Yasmin ter essa postura que ela teve hoje? Não. De te largar a responsabilidade? Não, porque... Tu estava preparada para isso? Já, porque ela já tinha falado que ela ia botar toda a culpa em mim. Bruna, vai ter uma imagem ali naquela televisão. Eu queria que tu, por gentileza, lesse ela para nós aqui.
Isso aí é que a Yasmin dizia que queria filhos e que ela não queria o Miguel e que ela era carente e que eu tinha que fingir que eu tinha crianças, tinha que fazer voz de criança e ela inventava nomes e eu tinha que entrar no embalo dela, senão eu apanhava. Só para nós contextualizarmos aqui, isso está escrito: a mamãe te ama muito, minha princesa. Embaixo está escrito: da mamãe para Nath. Quem é que escreveu isso aqui? A Yasmin. E por que ela escreveu isso? Eu não entendi. Porque ela dizia que ela queria ter filhos, que ela não queria o Miguel, que ela estava carente e que eu ia me fazer como se eu fosse uma criança e me fazer como se eu fosse um homem para o Miguel ter medo. E se eu não fizesse, eu apanhava. E tu te recorda em que época isso aconteceu? Em que período? Vocês estavam aqui? Vocês estavam onde? A gente já estava aqui, estava na Dona Jura, se eu não me engano. Isso, na Dona Jura, certo? Na Dona Jura. A Yasmin usava algum tipo de droga, tomava algum tipo de alucinógeno? Ela me contou que já. Não, nessa época, quando ela fazia isso, porque isso aqui, com todo respeito, eu não consigo compreender um troço desse aqui. Sim, e não sei se ela usava, porque ela foi me contar que ela foi garota de programa depois de sei lá quantos meses de namoro. Porque a Yasmin não era sincera comigo em muitas coisas. Mas é por causa disso. Doutor, o senhor me permite só nesse ponto, só porque surgiu esse esclarecimento, ali tem de mamãe para Nath, né? E a senhora disse que ela também falava para a senhora fazer um papel de homem? De homem. E quem seria esse homem? Ela fazia eu falar que eu era Lorenzo, Maurício, e daí se eu não entrava no embalo dela, porque tem uma vez que, se eu não me engano, se eu estiver errada, acho que dá para ver nos prints, que eu falo para ela que o Lorenzo ou o Maurício, alguma coisa assim, já bateu no Miguel, alguma coisa assim, mas eu não bati no Miguel, só para deixar bem claro. Mas eu tinha que entrar no embalo dela, porque ela dizia que assim o Miguel ia ter medo. Tá, mas e da onde que surgiu esses nomes, assim? Tudo da cabeça dela. Porque ela dizia que Lorenzo era bonito, Maurício era bonito, Nath, ela dizia que era bonito, porque meu nome é Bruna Nachelli. Tá, então a senhora interpretava um personagem. E isso para não apanhar. Isso não era nenhum espírito de luz, nada que baixava na senhora e a senhora tinha vários alter egos, enfim, ou... Não. Nem dupla personalidade. Sim. Era um teatro. Isso, era um teatro. Eu sou de religião, tá? Mas tenho meus pais. Eu até queria deixar uma coisa bem clara, não sei se eu posso. Pode. Mas não tinha pai de santo, coisa nenhuma. É tanto que não tem como comprovar a mensagem. Existe a minha mãe de santo, que infelizmente foi mãe de santos da Yasmin, mas que ela já tirou tudo da religião da Yasmin, porque ela disse que não quer ver Yasmin pintada de ouro. Eu tinha realmente as minhas guias, mas não são guias de amor, é guia do meu pai, da minha mãe e da dona da casa. São 3 guias. E o pano de cabeça. Não sei se vocês conseguem me entender, mas eu sou de religião, mas eu nunca usei nada da religião contra o Miguel, nem a favor. Eu nunca meti a religião no meio do Miguel. E desculpa, só para terminar, a Yasmin, na residência, ela fazia alguma coisa de religião específica em algum momento? Sim, tanto que no dia da morte dele, tá? Eu praticamente não fiz nada, porque a Yasmin fingiu que estava incorporada por um Exu do Lodo. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. Até andar na ponta dos pés, ela andou. E eu falei para ela que eu não queria mais viver nessa vida, que eu estava cansada, que eu só tinha 22 anos. Tá, mas isso o Miguel já estava morto ou foi no dia da morte? Foi no dia da morte dele. Por isso que eu não consegui fazer nada, porque eu fiquei mais de 4 horas dando assistência para ela. E ela disse que era para que o dela, que ela estava dizendo assim, e a dela ia continuar fazendo isso, porque isso era para ele aprender, porque o espírito dele era velho, era ruim, e ele tinha que ser castigado. E que não era para me meter, senão a religião ia me castigar. Como eu sou de religião, eu acreditei nisso e eu falei, tá, mas ele tá lá, ele gritou. E ela falou assim, ó, ele tá gritando porque ele tá se fingindo, enquanto tu tá aqui se preocupando, ele tá rindo da tua cara dentro do guarda-roupa. Falei, tem certeza? Porque não foi o que eu vi agora? E ele falou, não, ele tá fingindo. Ela levantou, pegou um café, que ela dizia que dava para transformar em bebida, andando na ponta do pé, como realmente se ela tivesse incorporada por um Exu.
E eu fiquei dando assistência para ele mais de 4 horas, enquanto eu podia ter ido ver o Miguel e talvez até ter salvado ele. Mas eu não fiz porque ela fingiu que estava incorporada por um Exu. Obrigado, doutor. Ô Bruna... Doutora, eu acho que não tem relação nenhuma com o documento que foi apresentado. Não, mas foi Mas a gente volta, doutora, só para não perder aqui a... Ô, Bruna, me chamou a atenção um negócio. Quando tu falas, comentava com o doutor aqui, tu ficou dando assistência para ela. Tu pode nos dizer o que significa isso, para quem não conhece? Assistência, quando realmente na religião tu está incorporada de verdade, o Exu ele precisa que tu converse com ele, que tu dê alguma bebida para ele, porque ele quer conversar, ele quer dizer o que está acontecendo no momento, e daí tu fica sentada ali dando uma assistência, dando uma atenção. E ela ficou falando mais de 4 horas. E ela me deu ele, no caso, que ela estava fingindo, me deu a certeza que o Miguel não ia morrer. Porque eu falei que eu tinha escutado alguém me falando que ele ia morrer. E ele falou que não, que no caso era Yasmin, dizendo que ele não ia morrer, que ele estava só se fingindo. Que ele estava rindo da minha cara. Depois que ela resolveu parar de fingir, e ela foi ver o Miguel no quarto, ele já estava morto. E essa parte também, pelo menos até agora, que eu não tinha ouvido isso nesse dia. Uhum. Ela dizia que o Miguel tinha o quê? Um espírito velho? Isso, ela dizia que... Porque ela recebia tanto esse Exu do lodo aí, e uma menina, que também é um Exu, mas eu acho que muita gente aqui não vai saber o que é, porque eu não sei se tem alguém aqui de religião. Mas ela recebeu também a menina, e a menina disse que ele era um espírito velho, que em outra vida ele viveu só até os 2 anos, que ele era muito ruim e que ela ia quebrar as 2 pernas dele espiritualmente. E que era para deixar ele continuar apanhando, que não era para me meter, senão a religião ia me pegar. Então, o que eu ia fazer se eu sou de religião também? E eu sei quanto a religião é cruel ao mesmo tempo, e se saía da boca da própria mãe, que estava incorporada pelos próprios Exu que ela tem. Bruna, eu não separei ali, a doutora Karine questionou até, mas ela está se referindo nos cadernos que tu deve conhecer, os cadernos estavam lá no apartamento de vocês. Ela escreve que ele é ruim. Exato, existem várias frases depreciativas lá, dizendo que era aquilo, que o Miguel não prestava, que não merecia a mãe que tinha. E o que a doutora Karine pergunta, e para nós também é interessante saber, quem é que escrevia aquilo? Ela, porque eu por mais que ninguém falou que eu vou falar, eu cooperei a todo momento com a polícia, porque só eu fiz a reconstituição, só eu falei na audiência e só eu fiz o coisa para ver se era minha letra ou não. Até a perita que fez, acho que ela estava aí agora há pouco, porque eu vi ela antes da Yasmin dar o depoimento dela. Eu falei para ela que eu não sabia escrever emendado. Daí ela falou, não, mas tenta. Daí eu tentei escrever emendado, né, para ajudar, mas eu não sei escrever emendado, eu só sei escrever solto. Mas eu escrevi tudo e realmente deu que não era a minha letra, mas foi só ela que escreveu para castigar ele, para deixar ele com a autoestima lá embaixo, para torturar ele. E como é que funcionava? Como é que era o mecanismo? Como instrumentalizava isso? Tu tem condições de contar para nós? Bom, ela escrevia no caderno, aquilo era posto para ele. Ela fazia ele ler, ela lia para ele, como é que funcionava isso? Ela escreveu tudo no caderno, foi numa noite só. Ela escreveu tudo no caderno, mandou ele ler e mandou ele escrever tudo de novo. E ele fazia isso? E ele fazia. Porque o Miguel não tinha defesa, o Miguel era uma criança. Além dele ter muito medo, ele era muito tranquilo. Bruna, em relação ao Lorenzo, né, que foi citado, foi mencionado. Continuando. Em relação ao Lorenzo, tá, que foi mencionado antes ali, não foi uma criação tua. Não. Né? Tu não tinha várias personalidades, isso não é verdade. Não, nunca tive. Então, na verdade, seria o contrário. Quem criou foi a Yasmin, não você. Quem criou foi ela, isso, para dar medo nele. E eu tinha que... Assim como outras falas também, que ela traz aqui, que na verdade é o contrário, isso? E isso, que é o contrário. Eu não tenho dupla personalidade, nunca tive nada disso. Isso. Bruna, então acho que deu para
esclarecer. Esse julgamento, volto a dizer que é o julgamento da tua vida. Tem alguma coisa que tanto nós quanto a acusação deixou de perguntar para ti e que tu queira mencionar? Só que sobre a morte eu não tenho nada a ver. Que o que eu pude fazer eu fiz, o que eu não pude eu sinto muito, mas que matar eu não matei. Que essa culpa eu não quero levar nas minhas costas. Sem mais perguntas, doutor. Os jurados querem alguma pergunta para a acusada? Por escrito, por favor, aí, senão eu vou dar um telefone, senão... Por escrito. Pergunta aqui com relação à sua negativa de agressão física. Isso nunca agrediu fisicamente? Não, nunca agredi. E a senhora respondeu também, no momento, segundo o jurado, que a senhora sabia a hora de parar. É a senhora que sabia a hora de parar ou é... Que ele falava que eu sabia a hora de parar, tipo, na questão do xingamento. Quando ele fazia alguma coisa errada e eu chamava a atenção dele. Não sobre bater nele. Compreendeu? Mais algum esclarecimento? Tá. Então nós vamos dar por encerrado hoje os trabalhos, tá? E retornamos amanhã às 9h30, tá?